Aos 58 anos, eu gritei tão alto que a vizinha do apartamento ao lado bateu na parede. Não foi de dor física, não. Foi muito pior. Foi quando encontrei nas mensagens do celular dele a confirmação de que os últimos 34 anos da minha vida tinham sido uma farsa completa. Uma mentira tão bem construída que eu, Mariana Santos, enfermeira por 36 anos, mulher que cuidou de centenas de vidas no Hospital Municipal do Rio de Janeiro, não conseguia enxergar que meu próprio marido me destruía por dentro todos os dias. Meu nome é Mariana, tenho 58 anos e essa é a história de como perdi tudo e renasci de um jeito que jamais imaginei possível. Mas antes de contar sobre o renascimento, preciso que você entenda a morte. A morte em vida que vivi por tanto tempo sem nem perceber. Acordei naquela terça-feira de março de 2023, às 5h30 da manhã, como sempre fiz nos últimos 40 anos. Mesmo aposentada há 3 anos, meu corpo não aprendeu a dormir até mais tarde. É como se houvesse um alarme interno programado para me arrancar do sono antes mesmo do sol nascer. Levantei devagar para não acordar Sérgio, meu marido, que roncava ao meu lado na cama de casal que compramos em 1995, depois de anos juntando dinheiro. Aquela cama tinha visto tanta coisa. Tinha visto o nascimento dos meus 2 filhos, Rafael e Marina, quando ainda morávamos em Niterói e eu os amamentava de madrugada. Tinha visto as noites em que Sérgio chegava tarde, cheirando a bebida, dizendo que tinha ficado no bar com os amigos da construção civil. Ele era engenheiro de obras, sempre com aquelas mãos grandes, cheias de calos, sempre com desculpas prontas na ponta da língua. Fui para a cozinha do nosso apartamento em Copacabana, um lugar que conseguimos comprar em 2005, quando o mercado ainda não estava tão caro. 2 quartos, sala pequena, cozinha americana, uma varanda minúscula de onde dá para ver um pedacinho do mar se você esticar bem o pescoço e olhar entre os prédios. Coloquei a água para ferver no fogão velho, aquele mesmo fogão que pedi para Sérgio trocar há 5 anos e ele sempre dizia que estava bom ainda, que não precisava gastar dinheiro à toa. Preparei o café no coador de pano, do jeito que minha mãe me ensinou quando eu tinha 12 anos, lá em Petrópolis, antes dela falecer de câncer de mama aos 49 anos. Ela nem chegou a me ver formar como enfermeira, nem conhecer meus filhos. A dor dessa ausência nunca passou. Sentei na mesinha da cozinha, aquela de fórmica amarela já toda descascada nas pontas, e olhei pela janela. O céu estava ficando claro. Algumas pessoas já caminhavam na calçada lá embaixo, indo para o trabalho. Eu costumava ser uma dessas pessoas. Acordava às 5, tomava café correndo, pegava 2 ônibus para chegar ao hospital às 7 da manhã. Eram 12 horas de plantão, às vezes mais quando faltava alguém. Cheguei a fazer plantões de 24 horas seguidas, quando os filhos eram pequenos e precisávamos do dinheiro extra. Sérgio sempre disse que o salário dele de engenheiro era suficiente, mas eu sabia que não era. Sabia que se dependesse só dele, não teríamos conseguido dar estudo particular para os meninos. Não teríamos conseguido esse apartamento. Rafael hoje tem 32 anos, é advogado, mora em São Paulo com a esposa Juliana e meu netinho Theo, de apenas 6 anos. Marina tem 29, trabalha com publicidade, mora na Barra da Tijuca com o namorado Caio, não querem ter filhos. Os 2 vêm me visitar de vez em quando, mais por obrigação do que por vontade, eu sei. Eles sempre foram mais próximos do pai. Sérgio tinha aquele jeito brincalhão, contador de piadas, o pai legal que chegava com presentes e levava para passear. Eu era a chata, a que cobrava as notas da escola, a que brigava quando chegavam tarde, a que não tinha tempo para brincar porque estava exausta dos plantões. É engraçado como a gente se sacrifica pelos filhos e no final são os outros que recebem o amor deles. Naquela manhã de terça, bebi meu café amargo, sem açúcar, como faço desde que descobri a pré-diabetes há 4 anos, e fiquei olhando para o celular de Sérgio esquecido na mesa. Ele nunca esquecia o celular. Era grudado naquele aparelho o dia inteiro. Até quando a gente estava jantando, ele ficava olhando a tela, dando risadinhas, dizendo que era coisa do trabalho. Com 61 anos, Sérgio ainda trabalhava, dizia que não conseguia ficar parado, que aposentadoria era coisa de velho. Olhei para aquele celular e algo dentro de mim, uma voz que eu vinha ignorando há anos, sussurrou: "Olha." Peguei o aparelho. Não tinha senha.
Ele sempre disse que não tinha nada a esconder, que senha era para gente paranoica. Abri o WhatsApp e a primeira conversa que vi era com um nome salvo como Marcão da Obra. Mensagens enviadas às 11 da noite anterior, quando ele disse que estava dormindo porque tinha acordado cedo. Meu amor, não aguento mais ter que me esconder. É quando você vai contar para ela? Senti meu estômago revirar. Desci na conversa. Tinha fotos de uma mulher, jovem, devia ter uns 35 anos, loira, bonita, sorrindo. Tinha mensagens de amor, mensagens dizendo que estava com saudade, mensagens marcando encontros em motéis. Tinha áudios dele dizendo, eu te amo, com aquela voz carinhosa que ele não usava comigo há pelo menos 15 anos. Continuei olhando, as mãos tremendo tanto que quase derrubei o celular. Tinha outras conversas, outras mulheres. Uma salva como doutora Patrícia, mensagens desde 2019. Outra como Ana Personal, desde 2020. Outra como Raquel Contabilidade, desde 2021. Meu marido, o homem com quem vivi 34 anos, o pai dos meus filhos, tinha várias amantes. E pela data das mensagens, isso vinha acontecendo há anos. Enquanto eu cuidava da casa, fazia comida, lavava a roupa dele, cuidava da mãe doente dele, até ela falecer em 2018, ele estava construindo vidas paralelas com outras mulheres. Não sei quanto tempo fiquei ali parada, olhando aquela tela. Podia ter sido 5 minutos ou 1 hora. Quando Sérgio apareceu na cozinha, de bermuda e sem camisa, barriga saliente que ganhou nos últimos anos, bocejando e coçando a cabeça, eu ainda estava segurando o celular dele. Bom dia, Mari. Já fez café? Ele falou no automático, sem nem me olhar direito. Levantei devagar, as pernas bambas, e estendi o celular para ele. Quem é Marcão da Obra? A voz saiu baixa, trêmula. Vi a cor sumir do rosto dele. Por 3 segundos, ele ficou sem reação. Depois veio a tentativa de negação. Você mexeu no meu celular? Que absurdo, Mariana. Não tem respeito pela privacidade dos outros? Responde, quem é Marcão da Obra? Ele pegou o celular da minha mão, rápido, agressivo. Isso não é da sua conta, são coisas do trabalho. Mentira, eu gritei. Gritei tão alto que até eu me assustei. Fazia anos que não gritava. Vi as mensagens, Sérgio. Vi as fotos. Vi tudo. Quem é ela? Quem são? Elas? Foi aí que ele mudou. A expressão dele endureceu. Não tinha mais medo. Não tinha mais culpa. Tinha raiva. E daí? Você ficou espiando meu celular como uma louca? Você é isso, Mariana. Uma louca. Você está me traindo. Está me traindo há anos. E você acha que é culpa de quem? Ele soltou, a voz fria, cortante. Você acha que algum homem aguenta viver com uma mulher velha, murcha, que só reclama, que não cuida de si mesma? Olha para você. Parece minha mãe, não minha esposa. As palavras dele entraram no meu peito como facas. Cada uma. Velha, murcha, parece sua mãe. Olhei para o reflexo na janela e vi o que ele estava vendo. Uma mulher de 58 anos, cabelos mais grisalhos que castanhos, presos num coque desleixado, rugas ao redor dos olhos, ao redor da boca, corpo cansado, seios caídos de tanto amamentar, barriga flácida, estrias marcando a pele. Estava de camisola velha, aquelas de algodão simples que compro no camelô. Nem lembrava a última vez que usei uma lingerie bonita, que passei maquiagem, que me olhei no espelho e gostei do que vi. Eu trabalhei 36 anos, Sérgio. Falei, a voz saindo fraca agora. Criei seus filhos. Cuidei da sua mãe quando ela ficou doente. Lavei, passei, cozinhei, limpei. Fiz tudo por você, por essa família. Ninguém mandou, ele respondeu, já indo para o quarto. Ninguém te pediu para ser mártir. Eu vou tomar banho e ir trabalhar. E você vai parar com esse escândalo ridículo. Foi nesse momento que algo quebrou dentro de mim. Não foi só o coração. Foi algo mais profundo. Foi a imagem que eu tinha de mim mesma, do meu casamento, da minha vida inteira. Percebi que passei quase 6 décadas nesse mundo, sendo o que os outros queriam. Filha obediente que cuidava da mãe doente. Esposa dedicada que se anulava pelo marido. Mãe que se sacrificava pelos filhos. Enfermeira que cuidava de todo mundo menos de si mesma. E no final, o que sobrou? Uma mulher de 58 anos, sozinha numa cozinha velha, descobrindo que tudo foi em vão. Liguei para Marina.
Ela atendeu no quinto toque, a voz irritada. Mãe, são 6:30 da manhã. O que foi? Seu pai está me traindo. Está me traindo há anos. Achei mensagens com várias mulheres no celular dele. Silêncio do outro lado. Depois, mãe, isso é entre vocês dois. Não me mete nisso. Eu tenho que trabalhar. Marina, eu preciso de você. Mãe, pelo amor de Deus, vocês são adultos. Resolvam isso entre vocês. Eu não tenho tempo para drama. E... desligou. Liguei para Rafael. Ele foi mais gentil, mas não menos distante. Mãe, sinto muito, mas você já pensou que talvez vocês devessem se separar? Faz tempo que vocês não parecem felizes. Rafael, são 34 anos de casamento. 34 anos! Exatamente, mãe. Às vezes é melhor recomeçar. Olha, eu preciso desligar. Tenho audiência às 9. A gente conversa depois, ok? Te amo. E também desligou. Fiquei sentada naquela cozinha até meio-dia. Sérgio saiu para trabalhar sem se despedir. Não. Comi nada. Não bebi nem água. Fiquei apenas sentada, olhando para a parede, sentindo meu mundo desmoronar em silêncio. 58 anos. Mais da metade da vida já vivida. E o que tinha para mostrar? Um casamento falso, filhos distantes, uma aposentadoria miserável de R$ 1.700 que mal pagava as contas, um corpo cansado, uma alma destroçada. Pensei na minha mãe, que morreu cedo. Pensei se ela também tinha sido infeliz no casamento com meu pai, que era um homem duro, calado, que bebia toda sexta-feira e chegava em casa de madrugada. Será que a infelicidade era hereditária? Será que todas as mulheres da minha família estavam destinadas a isso? Quando o sol começou a se pôr e o apartamento ficou na penumbra, finalmente levantei. Fui até o quarto e abri o guarda-roupa. Comecei a tirar as roupas de Sérgio e jogar no chão. Camisas, calças, cuecas, sapatos, tudo no chão. Ele chegou às 9 da noite e encontrou as malas dele prontas na porta. — O que você está fazendo? Perguntou, ainda tentando manter aquele ar de superioridade. — Você vai embora. Hoje. Mariana, não seja ridícula. Essa é minha casa também. Não. Essa casa está no meu nome. Lembra? Você quis colocar no meu nome porque estava com problemas na Receita Federal. Então agora é minha casa. E você tem 30 minutos para sair. Ele me olhou como se não me reconhecesse. E talvez ele realmente não me reconhecesse, porque aquela Mariana submissa, calada, que engolia desaforo, tinha acabado de morrer naquela cozinha pela manhã. Sérgio foi embora. Foi para a casa da tal Marcela, a loira de 35 anos. Descobri depois que ela era secretária em uma das obras dele. Os filhos ficaram do lado dele. Disseram que eu era radical, que tinha expulsado o pai de casa sem nem tentar resolver. Os amigos sumiram. As poucas amigas que tinha do tempo de hospital pararam de me ligar. Fiquei sozinha, completamente sozinha. E foi nesse vazio absoluto, nessa solidão que doía fisicamente, que comecei a entender que talvez, só talvez, essa não fosse uma morte. Talvez fosse o começo de alguma coisa nova, mas isso eu ainda não sabia. Ainda estava longe de saber. Os primeiros 3 meses sozinha foram os piores da minha vida. Pior que quando perdi minha mãe. Pior que todos os plantões de madrugada cuidando de pacientes em estado terminal. Porque dessa vez, quem estava morrendo era eu. Acordava todos os dias e ficava deitada na cama por horas, olhando para o teto, sem forças para levantar. O apartamento que antes parecia pequeno, agora era imenso, vazio, cheio de ecos. Cada cômodo guardava uma lembrança. A sala onde passávamos os natais em família, a cozinha onde preparei milhares de refeições, o quarto onde dormia ao lado de um homem que nunca me amou de verdade. Como não vi? Como fui tão cega durante tantos anos? Parei de comer direito. Emagreci 8 quilos em 2 meses. Não porque queria, mas porque a comida não descia. Ficava entalada na garganta junto com o choro que eu tentava segurar. Às vezes, fazia um ovo mexido e ficava olhando para o prato até a comida esfriar. Outras vezes, só tomava café e biscoito de água e sal. Minha filha Marina apareceu uma vez, tocou o interfone sem avisar. Abri a porta e ela arregalou os olhos. — Mãe, você está péssima! Olha a sua cara! Tentei arrumar o cabelo, puxar a roupa velha que estava usando há 3 dias. — Estou bem, filha. Entre! Ela entrou, olhou ao redor com aquela expressão de quem está com pressa,
de quem tem coisas mais importantes para fazer. Mãe, você precisa se cuidar. Assim você vai ficar doente. Estou tentando, Marina. Não, você não está tentando. Você está se afundando em autopiedade. O que aconteceu foi ruim, mas a vida continua. Olha para mim, eu trabalho, tenho meus compromissos, não fico me lamentando. Senti vontade de gritar, de dizer que ela não fazia ideia do que era perder tudo aos 58 anos. Não fazia ideia de como era descobrir que o homem com quem dividiu a cama por 34 anos estava com outras mulheres enquanto você lavava as cuecas dele. Mas não disse nada. Apenas balancei a cabeça. Tem razão, filha. Ela pegou a bolsa cara, aquela bolsa de marca que o namorado rico dela tinha dado. Mãe, eu trouxe umas coisas do mercado. Está na sacola ali. Mas eu preciso ir. Tenho reunião às 3. Se cuida, tá? Qualquer coisa me liga. E foi embora. As coisas do mercado eram um pacote de macarrão, uma lata de molho de tomate. Pronto, um pacote de biscoito e uma garrafa de refrigerante. Nem tinha fruta, nem tinha legume. Mas era o que ela tinha me dado e eu deveria ser grata, né? Era o que diziam, que eu deveria ser grata por não estar na rua, por ter um teto sobre a cabeça, por ter saúde. Mas eu não me sentia grata. Me sentia vazia. Rafael ligava uma vez por semana, sempre correndo. Oi, mãe, tudo bem? Aqui está tudo certo. Theo está crescendo, tirando notas boas na escola. Juliana manda um beijo. E você? Como está? Estou indo, filho. Que bom, mãe. Qualquer coisa você me liga, tá? Beijo, te amo. E desligava. Theo, meu netinho que eu mal conhecia porque eles moravam em São Paulo e só vinham ao Rio uma vez por ano, nas férias de janeiro. Lembrava do rostinho dele, dos olhos grandes, da risada gostosa, mas ele não me conhecia de verdade. Para ele, eu era só a avó que morava longe e mandava presente de aniversário. Sérgio, meu ex-marido, não dava notícias. Soube por Marina que ele estava morando com a Marcela num apartamento alugado na Tijuca. Ela tinha ido visitar, o que me doeu profundamente. Minha filha foi visitar o pai na casa da amante dele e achou normal. Disse que ele estava bem, que estava feliz, que a Marcela era gente boa. Gente boa. A mulher que destruiu meu casamento era gente boa. As contas começaram a apertar. Minha aposentadoria de R$ 1.700 mal cobria o condomínio de 700, o IPTU, a luz, o gás, a internet, a comida. Não, sobrava nada. Tive que cancelar o plano de saúde particular que pagava há 15 anos. Agora, dependia do SUS, o mesmo sistema que trabalhei a vida inteira tentando fazer funcionar com as unhas. Comecei a vender coisas. Primeiro foram as joias. Não tinha muitas, mas tinha algumas que Sérgio tinha me dado nos aniversários de casamento. Um anel de ouro com uma pedra pequena, um colar de prata, uns brincos. Vendi tudo num brechó em Botafogo por R$ 300. Depois foram os móveis. Vendi a mesa da sala, as cadeiras boas, uns quadros que tínhamos comprado numa viagem a Ouro Preto em 1998. Cada coisa que vendia era um pedaço da minha vida indo embora, mas eu precisava do dinheiro. Foi numa manhã de junho, 6 meses depois da separação, que recebi a ligação. Era de Clarice, uma amiga dos tempos de hospital que não falava comigo há anos. Mariana? Sou eu, Clarice. Você se lembra de mim? Claro que lembro, Clarice. Como você está? Estou bem. Olha, eu soube pelo pessoal do hospital o que aconteceu com você. Sinto muito. Senti o rosto esquentar de vergonha. Então todo mundo sabia. Todo mundo comentava. A Mariana que foi casada por 34 anos e o marido largou ela por mulheres mais novas. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. Mariana, eu não estou ligando só por isso. Estou ligando porque tenho uma proposta para você. Você ainda tem o registro de enfermagem ativo? Tenho. Não cancelei porque sempre achei que podia precisar um dia. Ótimo. Olha, eu trabalho numa empresa de home care. Cuidamos de idosos e pessoas doentes em casa. A gente está precisando de uma enfermeira para cuidar de um senhor de 68 anos que teve um AVC. É em casa, na Lagoa, pagamos R$ 2.500 por mês, de segunda a sexta, 8 horas por dia. Você teria interesse? R$ 2.500. Era mais que minha aposentadoria. Com os R$ 4.200 no total, eu conseguiria viver com dignidade, pagar as contas, comprar comida de verdade. Talvez até guardar um pouco. Tenho interesse sim, Clarice. Muito interesse. Maravilha. Então amanhã você pode vir aqui na empresa?
É em Botafogo. A gente faz a entrevista, você assina os papéis e na segunda já começa. O que acha? Perfeito. Muito obrigada, Clarice. De verdade. Imagina, Mariana. Enfermeira boa é difícil de encontrar. E você sempre foi excelente no que fazia. Quando desliguei o telefone, chorei. Mas dessa vez não foi de tristeza. Foi de alívio. Pela primeira vez em 6 meses, senti uma pontinha de esperança. Talvez eu conseguisse sobreviver. Talvez ainda houvesse algum propósito para mim nesse mundo. Na segunda-feira seguinte, comecei a trabalhar. A família do Sr. Armando morava num apartamento lindo na Lagoa Rodrigo de Freitas, com vista para a lagoa, 3 quartos, sala enorme, tudo decorado com bom gosto. A filha dele, Sônia, uma mulher de uns 45 anos, me recebeu. Você deve ser a Mariana. Seja bem-vinda. Meu pai está no quarto. Ele teve o AVC há 2 meses e ainda está se recuperando. Perdeu os movimentos do lado direito do corpo, tem dificuldade para falar, mas mentalmente está bem. Entende tudo que a gente fala. Fui apresentada ao Sr. Armando. Ele estava deitado na cama hospitalar que tinham instalado no quarto, magro, os olhos fundos, o rosto torto por causa do AVC. Quando me viu, tentou sorrir. Bom dia, Sr. Armando. Meu nome é Mariana e vou cuidar do senhor a partir de hoje. Ele mexeu a mão esquerda, a única que funcionava, como se quisesse cumprimentar. Peguei sua mão com delicadeza. Estava gelada. Cuidar do Sr. Armando virou minha rotina. Acordava às 5h30, tomava banho, me arrumava, pegava o ônibus às 6h15 para chegar às 8 na lagoa. Passava o dia cuidando dele. Dava banho na cama, trocava as fraldas geriátricas, fazia os exercícios de fisioterapia que a fisioterapeuta tinha ensinado. Media a pressão, aplicava as medicações, preparava a comida, pastosa que ele conseguia engolir. Era um trabalho pesado, cansativo, mas eu gostava, porque ali, naquele quarto, eu era útil. Eu tinha um propósito. Alguém dependia de mim. E pela primeira vez em meses, eu não ficava o dia inteiro pensando na minha própria dor. O Sr. Armando não conseguia falar direito, mas seus olhos falavam por ele. Olhos expressivos, inteligentes, que acompanhavam cada movimento meu. Descobri que ele tinha sido médico cardiologista. Tinha trabalhado no mesmo hospital que eu, anos antes de eu entrar. Era viúvo há 5 anos. A esposa tinha morrido de câncer. Tinha 2 filhos, a Sônia e um filho homem, Paulo, que morava nos Estados Unidos e raramente aparecia. Sônia visitava o pai todos os dias, mas ficava pouco tempo. Sempre com pressa, sempre com o celular na mão, sempre preocupada com as reuniões do trabalho. Via nela um pouco da minha Marina. Mulheres modernas, independentes, que não tinham tempo para cuidar dos pais que ficavam velhos. Um dia, enquanto dava o almoço para o Sr. Armando, colher por colher daquela papinha insossa, ele começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto torto. Sr. Armando, o que foi? Está com dor? Ele balançou a cabeça que não. Tentou falar, a boca se mexendo com dificuldade. Consegui entender uma palavra. Sozinho. Meu coração apertou. Ele estava chorando porque se sentia sozinho. Igual a mim. Larguei a colher, peguei um lenço e sequei as lágrimas dele com carinho. O senhor não está sozinho. Eu estou aqui e vou cuidar do senhor. Pode confiar. Ele me olhou com uma gratidão tão profunda que senti meus próprios olhos encherem de água. 2 seres humanos quebrados, um cuidando do outro. Era triste e bonito ao mesmo tempo. Os meses foram passando. Setembro, outubro, novembro. O verão chegando ao Rio com aquele calor intenso, o sol forte, as praias lotadas de gente feliz. Eu não ia à praia há anos. Nem lembrava como era sentir a areia nos pés, o sal do mar na pele. Minha vida era casa, trabalho, casa. Nos finais de semana, limpava o apartamento, lavava roupa, ia ao mercado, assistia televisão. Não tinha amigos, não saía, não vivia, apenas existia. Mas pelo menos agora tinha dinheiro para pagar as contas e comer. Era alguma coisa. Em dezembro, a Sônia me chamou para conversar. Mariana, meu pai melhorou muito com seus cuidados. Ele está mais animado, a pressão está controlada, até ganhou uns quilinhos. Você é maravilhosa no que faz. Obrigada, Sônia. Seu pai é um senhor muito querido. Gosto de cuidar dele. Olha, eu estava pensando.
Nas festas de fim de ano eu vou viajar. Vou passar o Natal e o Ano Novo em Búzios com meu marido e meus filhos. Não posso deixar meu pai sozinho aqui. Você toparia ficar com ele esses dias? Eu pagaria extra, claro. Fiquei sem reação por alguns segundos. Passar o Natal e o Ano Novo cuidando de um velho doente, enquanto todo mundo estaria celebrando com a família. Era triste. Era deprimente. Mas o que eu faria se ficasse em casa? Ficar sozinha, olhando para as paredes, ouvindo fogos e risadas vindas dos apartamentos vizinhos? Pelo menos aqui eu teria companhia, teria algo para fazer. E o dinheiro extra cairia muito bem. Topo sim, Sônia, sem problema. Sério? Ah, que alívio. Muito obrigada, Mariana. Você não sabe o peso que tira das minhas costas. Vou deixar tudo preparado, comida na geladeira, os contatos de emergência, tudo certinho. No dia 23 de dezembro, Sônia viajou. Fiquei sozinha com o Sr. Armando naquele apartamento silencioso da lagoa. Na véspera de Natal, enquanto dava o jantar para ele, ouvi os fogos começando a estourar lá fora. Famílias reunidas, crianças gritando, músicas tocando. O Sr. Armando também ouviu. Olhou para mim com aqueles olhos tristes e disse com muita dificuldade: Você, família? Tenho 2 filhos, Sr. Armando, mas estão com o pai deles. Sozinha? Sozinha. Ficamos ali, os 2, em silêncio. 2 seres humanos descartados pelas próprias famílias. Ele pelo corpo que não funcionava mais. Eu por ter envelhecido. Coloquei a televisão num canal que estava passando filmes de Natal. Aqueles filmes americanos bobos, onde tudo termina bem, onde as famílias se abraçam e dizem que se amam. Mentira. Tudo mentira. Família de verdade abandona você quando você mais precisa. Quando deu meia-noite, os fogos explodiram com força lá fora. Luzes coloridas iluminaram o céu através da janela. Olhei para o Sr. Armando. Ele estava acordado, olhando para mim. Feliz Natal, Sr. Armando. Ele levantou a mão esquerda, a única que funcionava, e estendeu para mim. Segurei aquela mão enrugada, cheia de manchas de idade, e pela primeira vez em muito tempo, não me senti completamente sozinha. No Ano Novo foi parecido. Mais fogos, mais gritos, mais celebrações lá fora. E nós 2 ali dentro, num silêncio cheio de solidão compartilhada. Mas tinha algo de reconfortante naquilo. Nenhum de nós precisava fingir estar feliz. Nenhum de nós precisava sorrir forçado. Podíamos apenas ser o que éramos, 2 sobreviventes tentando aguentar mais um dia. Quando janeiro chegou e Sônia voltou de viagem, bronzeada e sorridente, me pagou o extra prometido. R$1.000 a mais. Voltei para casa com aquele dinheiro na bolsa, sentindo que tinha conquistado algo. Não sabia bem o que, mas era alguma coisa. Uma pequena vitória numa guerra que parecia perdida. Foi numa tarde de fevereiro, quente, abafada, que tudo começou a mudar de verdade. Estava dando banho no Sr. Armando quando a campainha tocou. Era um homem jovem, devia ter uns 35 anos, moreno, alto, bonito, carregando uma maleta de ferramentas. Boa tarde. Vim consertar o ar-condicionado. A dona Sônia agendou. Pode entrar. O ar-condicionado é do quarto do Sr. Armando. Ele entrou, me cumprimentou com educação e começou a trabalhar. Enquanto cuidava do Sr. Armando, não pude deixar de notar o técnico. A forma como mexia nas ferramentas, os músculos dos braços se movendo sob a camiseta. Senti algo estranho. Algo que não sentia há tanto tempo que nem reconheci no começo. Era desejo. Desejo físico. Meu corpo, que eu achava que tinha morrido junto com meu casamento, estava reagindo à presença daquele homem. Me assustei com aquela sensação. Tinha 58 anos. Era avó. Era uma mulher séria, responsável, que tinha passado a vida cuidando dos outros. E ali estava eu, sentindo borboletas no estômago por causa de um rapaz que poderia ser meu filho. Que vergonha. Que absurdo. Tentei me concentrar no Sr. Armando, mas meus olhos teimavam em desviar para o técnico. Ele trabalhava concentrado, subindo numa escada para mexer no aparelho, a camiseta levantando um pouco e mostrando as costas morenas. Senti o rosto esquentar. Era ridículo. Patético. Uma velha se comportando como adolescente. Terminei de dar banho no Sr. Armando. Vesti nele uma roupa limpa. Arrumei a cama. O técnico ainda estava lá, testando o ar-condicionado. Pronto, já está funcionando. Era só um problema no gás mesmo.
Ele disse descendo da escada e guardando as ferramentas. Obrigada. Consegui responder, evitando olhar diretamente para ele. A senhora trabalha aqui faz tempo? Ele perguntou enquanto fechava a maleta. Alguns meses. Sou enfermeira. Cuido do senhor Armando. Que legal! Minha mãe também é enfermeira. Trabalhou a vida toda no hospital. Aposentou o ano passado. É uma profissão bonita, falei, finalmente olhando para ele. Tinha olhos castanhos, sinceros, um sorriso gentil. Minha mãe sempre diz a mesma coisa. Diz que cuidar das pessoas é a coisa mais importante que existe. Ficamos alguns segundos em silêncio. Um silêncio estranho carregado de algo que eu não conseguia nomear. Ele parecia querer dizer alguma coisa, mas não sabia o quê. Eu também. No final, ele apenas pegou a maleta e disse: Bom, então está tudo certo aqui. Se precisar de alguma coisa, é só ligar na empresa. Meu nome é Gustavo. Por qualquer coisa, pode pedir para me chamarem. Obrigada, Gustavo. Ele foi embora e fiquei ali parada, o coração batendo mais rápido que o normal. O senhor Armando me olhou, aqueles olhos inteligentes percebendo algo. Tentou falar, a boca se mexendo devagar. Bonito, rapaz. Senti meu rosto pegar fogo. Senhor Armando, não fala bobagem. Ele deu uma risadinha, ou o que conseguia dar de risada com o rosto, paralisado. E eu, pela primeira vez em muito tempo, também ri. Uma risada de verdade, leve, gostosa. Como se aquela interação boba, aquele momento tonto, tivesse despertado algo em mim que estava morto há anos. Aquela noite, quando voltei para casa, não consegui parar de pensar no Gustavo. Era loucura, eu sabia. Mas, ao mesmo tempo, era tão bom sentir alguma coisa além de dor e solidão. Mesmo que fosse só uma fantasia tola, uma ilusão passageira. Pelo menos me fazia sentir viva. Sentir que ainda era mulher, que ainda tinha desejos, que ainda existia além do papel de mãe abandonada e enfermeira cansada. Fui até o banheiro e olhei no espelho. Realmente olhei, pela primeira vez em meses. Vi uma mulher de 58 anos, cabelos grisalhos na altura dos ombros, sem corte há mais de um ano, rugas fundas ao redor dos olhos e da boca, pele flácida no pescoço, corpo magro demais por causa da depressão, seios caídos, barriga enrugada. Estava usando uma calça de moletom velha e uma blusa sem forma. Parecia uma mendiga, parecia alguém que tinha desistido de si mesma. E tinha mesmo. Tinha desistido quando Sérgio me disse que eu era velha e murcha. Tinha aceitado aquilo como verdade. Tinha me olhado com os olhos dele e me considerado feia, indesejável, acabada. Mas naquela noite, olhando meu reflexo, pensei, será que era verdade? Será que uma mulher de 58 anos realmente não tinha mais nada a oferecer? Será que minha vida tinha mesmo acabado? Ou será que eu tinha deixado acabar? Peguei uma tesoura que tinha na gaveta e, num impulso que não sei de onde veio, cortei os cabelos. Cortei sem técnica, sem saber o que estava fazendo, apenas cortei. Mechas caindo na pia, no chão. Quando terminei, o cabelo estava na altura do queixo, meio torto, mas diferente. Novo. Olhei no espelho e quase chorei, porque pela primeira vez em meses vi alguém que não era só a Mariana abandonada. Vi alguém que talvez, só talvez, ainda pudesse ser alguma coisa. No dia seguinte, quando cheguei no apartamento do senhor Armando, a Sônia arregalou os olhos. Mariana, você cortou o cabelo. Ficou linda. Fiquei sem graça. Ah, obrigada. Resolvi mudar um pouco. Ficou ótimo mesmo. Te deixou mais jovem, mais moderna. Continue assim. O senhor Armando também notou. Quando entrei no quarto dele, seus olhos brilharam e ele tentou falar. Bonita. Senti um quentinho no peito. Fazia tanto tempo que alguém me achava bonita. Tanto tempo que eu mesma me achava bonita. Os dias foram passando e percebi que estava me cuidando mais. Acordava cedo e escolhia uma roupa melhor para trabalhar. Não aquelas roupas velhas e sem graça, mas as blusas mais bonitas que tinha. As calças que ainda serviam bem. Comecei a passar batom de novo. Um batom rosado clarinho que tinha comprado há anos e nunca usava. Comecei a pentear o cabelo com mais carinho, prender com um grampo bonito. Não era grande coisa, mas era alguma coisa. Era o começo de algo. Uma semana. Depois, o ar-condicionado quebrou de novo. Sônia ligou para a empresa e adivinha quem apareceu? Gustavo.
Meu coração disparou quando vi ele na porta. Tentei disfarçar, agir normal. Oi, Gustavo. O ar-condicionado parou de novo. Oi. Ah, a senhora cortou o cabelo. Ficou muito bonito. Ele disse, me olhando de um jeito diferente. Um jeito que fez meu estômago revirar. Obrigada. Consegui dizer, desviando o olhar. Ele entrou e começou a trabalhar. Enquanto cuidava do senhor Armando, dando a medicação da manhã, medindo a pressão, arrumando os travesseiros, sentia os olhos dele em mim de vez em quando. Ou seria impressão minha? Será que estava imaginando coisas porque queria tanto sentir que alguém me olhava com interesse? A senhora mora aqui perto? Gustavo perguntou enquanto mexia no ar-condicionado. Não, moro em Copacabana. Pego o ônibus todos os dias. Nossa, longe, deve acordar cedo. Acordo, mas estou acostumada. Passei a vida acordando cedo para trabalhar. No hospital. A senhora não trabalha mais lá? Não, me aposentei há 3 anos, mas voltei a trabalhar porque... Bem, porque precisava. Não sei por que contei aquilo. Não costumava contar minha vida para estranhos. Mas tinha algo em Gustavo que me fazia sentir à vontade. Entendo. Minha mãe também voltou a fazer uns plantões extras. A aposentadoria não dá para viver bem, né? Não dá mesmo. Concordei, sentindo uma conexão com aquele rapaz. Ele entendia. Sabia como era difícil. Não me julgava. Quando terminou o trabalho, ele demorou um pouco para ir embora. Ficou ali parado, como se quisesse dizer alguma coisa. Eu também fiquei, esperando sem saber bem o que. A senhora aceita tomar um café algum dia? Ele soltou de repente, as bochechas levemente coradas. Fiquei paralisada. Um café? Ele estava me convidando para tomar um café? Eu, uma mulher de 58 anos? Eu não sei se seria apropriado. Falei, o coração batendo descompassado. Por que não seria? Só um café. Para conversar. Achei a senhora muito interessante e... Bem, gostaria de te conhecer melhor. Mas se não quiser, tudo bem. Não vou me ofender. Me conhecer melhor. Ele queria me conhecer melhor. Quando foi a última vez que alguém quis me conhecer? Quando foi a última vez que alguém me viu como uma pessoa interessante? Não só como a mãe, a esposa, a enfermeira. Eu topo sim. Um café seria bom. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar muito. Ele sorriu. Um sorriso enorme que iluminou o rosto inteiro. Sério? Que legal! Então, que tal sábado? Tem algum lugar que você goste? Sábado. Eu tinha um encontro no sábado. Não era um encontro de verdade, era só um café, mas parecia um encontro. E eu estava apavorada e empolgada ao mesmo tempo. Não sabia o que vestir, não sabia como agir. Tinha 58 anos e me sentia como uma adolescente de 15 indo ao primeiro encontro. Quando Gustavo foi embora, o senhor Armando me olhou com um brilho nos olhos. Tentou falar. Vai sair com ele? É só um café, senhor Armando. Nada demais. Vai viver. Ele disse, cada palavra um esforço tremendo. Mas o recado estava claro. Vai viver, Mariana. Para de ter medo. Vai viver. Naquela noite não consegui dormir. Ficava pensando em tudo. No Gustavo, que devia ter uns 35 anos. Na diferença de idade entre nós, mais de 20 anos. No que as pessoas iam pensar. No que meus filhos iam dizer se soubessem. No que Sérgio ia falar, ele que me trocou. Por mulheres mais jovens. Será que eu estava fazendo a mesma coisa que ele fez comigo? Será que era certo? Mas ao mesmo tempo pensava, e daí? Por que não podia? Por que uma mulher de 58 anos não podia sair para tomar um café com um homem mais novo? Por que tinha que passar o resto da vida sozinha, trancada num apartamento vazio, esperando a morte chegar? Será que não merecia mais nada? Será que minha vida tinha validade e agora estava vencida? Na sexta-feira, um dia antes do café com Gustavo, pedi dispensa do trabalho algumas horas mais cedo. Disse para Sônia que precisava resolver uns assuntos. Ela liberou sem problemas. Fui até um salão de beleza em Copacabana, um daqueles simples, de bairro, nada chique. Gastei parte do dinheiro que tinha guardado para arrumar o cabelo direito. A cabeleireira, uma moça jovem e simpática, fez as pontas, arrumou o corte torto que eu tinha feito em casa, passou uma tintura para disfarçar os fios brancos. Quando olhei no espelho, quase não me reconheci. O cabelo estava bonito, moderno, numa cor castanha natural que tirava anos do meu rosto. Ficou maravilhosa, a moça disse sorrindo. Agora está toda poderosa. Poderosa. Eu, Mariana,
A enfermeira abandonada estava poderosa. Era tão estranho ouvir aquilo que quase ri, mas ao mesmo tempo, olhando o meu reflexo, consegui ver o que ela estava vendo. Uma mulher que ainda tinha vida nos olhos. Uma mulher que ainda podia ser bonita à sua maneira. Não era a beleza de revista. Não era a beleza de mulher de 20 anos. Era outra beleza. A beleza de quem viveu, sofreu, sobreviveu. E tinha algo de bonito nisso também. No sábado de manhã, acordei às 6 mesmo sem precisar trabalhar. Meu corpo não esquecia a rotina. Tomei um banho demorado, passei creme no corpo todo, uma coisa que não fazia há anos. Passei desodorante, perfume que Marina tinha me dado no Natal passado e eu nunca tinha usado porque não tinha motivo. Fui até o guarda-roupa e abri. Roupas velhas, gastas, sem graça. Não tinha nada para vestir. Absolutamente nada. Todas as minhas roupas eram de velha, de mulher que tinha desistido. Pensei em desistir do café, ligar para Gustavo e inventar uma desculpa. Mas então lembrei de um vestido. Um vestido azul que tinha comprado há 5 anos para ir numa festa de casamento de uma sobrinha. Era bonito, simples, chegava nos joelhos. Sérgio tinha dito na época que estava ridículo, que mulher da minha idade não devia usar aquele tipo de roupa. Eu tinha guardado no fundo do armário e nunca mais usei. Peguei o vestido, vesti, olhei no espelho. Estava bom. Não estava perfeito, não estava incrível, mas estava bom. Combinei com uma sandália baixa que tinha, a única que não estava completamente destruída. Passei um batonzinho, um pouquinho de rímel nas cílios que já estavam ralas por causa da idade. Penteei o cabelo, soltei os fios, respirei fundo. Estava pronta, ou pelo menos tão pronta quanto conseguiria estar. Tinha marcado com Gustavo num café em Ipanema, meio caminho entre Copacabana e Lagoa. Peguei o ônibus, as mãos suando, o coração disparado. Quando desci e vi ele esperando na porta do café, vestindo uma camisa branca e uma calça jeans, o cabelo arrumado, sorrindo quando me viu, pensei que ia desmaiar. "Mariana, que linda você está!" Ele disse, me cumprimentando com um beijo no rosto. Senti o cheiro do perfume dele, masculino, gostoso. "Obrigada. Você também está muito bem." Entramos no café. Era um lugar simples, aconchegante, com mesinhas de madeira e cheiro de pão fresco. Sentamos num cantinho perto da janela. Gustavo pediu um café com leite e um pão na chapa. Eu pedi a mesma coisa, mesmo sem fome, porque não sabia o que mais pedir. "Então, Mariana, me conta mais sobre você. Você disse que tem filhos?" Ele começou, os olhos atentos em mim. "Tenho 2, Rafael e Marina. Já são adultos, têm suas vidas. O Rafael mora em São Paulo, a Marina aqui no Rio. E eles te visitam bastante?" A pergunta simples me pegou desprevenida. Senti um aperto no peito. "Não muito. Eles são ocupados. Vida corrida, essas coisas." Menti, tentando disfarçar a dor. "Entendo. Minha mãe sempre reclama a mesma coisa, que eu não visito ela o suficiente. Mas eu tento, sabe? Pelo menos uma vez por semana vou lá, levo o almoço, fico com ela." Senti inveja. Inveja da mãe dele que tinha um filho presente, que tinha alguém que se importava. "Ela tem sorte de ter você." Falei sincera. "Ah, nem tanto. Eu que tenho sorte de ter ela. Me criou sozinha depois que meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos. Trabalhou em 3 empregos para eu poder estudar. Me deu tudo. É o mínimo que posso fazer." A história dele me tocou fundo. Uma mãe solo, lutadora, que criou o filho sozinha. Como eu também criei meus filhos, porque Sérgio nunca esteve presente de verdade. Mas meus filhos não viam isso. Não valorizavam. Ficamos conversando por mais de 2 horas. Gustavo me contou sobre o trabalho dele como técnico, que ganhava bem, mas era cansativo, sempre de um lugar para outro. Contou sobre os sonhos de um dia montar a própria empresa. Contou sobre a mãe, sobre a infância difícil, sobre como aprendeu a consertar coisas porque precisava ajudar em casa. E eu contei sobre minha vida também. Sobre os anos de enfermagem, os plantões duros, os pacientes que marcaram minha vida. Contei sobre minha mãe que morri cedo, sobre a dificuldade de criar filhos e trabalhar ao mesmo tempo. Não contei sobre Sérgio, sobre a traição, sobre a separação. Ainda não. Era cedo demais para abrir essa ferida. Quando saímos do café, o sol estava forte, o céu azul lindo. Gustavo olhou para mim e disse: "Gostei muito de conversar com você, Mariana. Você é uma mulher incrível, forte, inteligente, linda.
Gostaria de te ver de novo se você topar. Linda. Ele tinha me chamado de linda. Senti lágrimas ameaçarem sair, mas segurei. Eu também gostei muito. E sim, gostaria de te ver de novo. Ele sorriu, pegou minha mão por um instante, apertou de leve. Aquele toque simples enviou uma corrente elétrica pelo meu corpo inteiro. Fazia tanto tempo que alguém me tocava com carinho. Voltei para casa flutuando. Não pisava no chão. Voava. Sentia borboletas no estômago. Uma alegria boba. Um sorriso que não conseguia tirar do rosto. Parecia adolescente apaixonada. E era ridículo e maravilhoso ao mesmo tempo. Na segunda-feira, quando voltei a trabalhar, o Sr. Armando me olhou e sorriu com o lado da boca que funcionava. Foi bom? Ele perguntou curioso. Foi ótimo, Sr. Armando. Respondi, não conseguindo segurar o sorriso. Ótimo. Ele repetiu, parecendo genuinamente feliz por mim. Gustavo mandou mensagem naquela tarde. Oi, Mariana. Estava pensando em você. Que tal irmos ao cinema no próximo sábado? Cinema. Fazia anos que não ia ao cinema. Anos que não fazia nada divertido. Adoraria. Respondi, o coração acelerado. E foi assim que começou. Encontros aos sábados, cinema, caminhadas na orla, cafés, conversas. Gustavo era atencioso, gentil, interessado em mim de verdade. Queria saber minha opinião sobre as coisas. Ria das minhas piadas, me olhava como se eu fosse especial. E eu, aos poucos, comecei a me sentir especial de novo. Comecei a me sentir mulher de novo. 2 meses se passaram desde o primeiro café com Gustavo. 2 meses de encontros, conversas, risadas. 2 meses em que me senti renascer aos poucos, como uma planta que estava morrendo e começou a receber água e sol novamente. A gente se via todo sábado sem falta. Às vezes íamos ao cinema, outras vezes apenas caminhávamos pela orla de Copacabana, conversando sobre tudo e nada. Ele me contava sobre o trabalho, sobre os clientes difíceis, sobre os sonhos de abrir a própria empresa. Eu contava sobre os pacientes que cuidei ao longo dos anos, sobre as histórias tristes e bonitas que vivi no hospital, sobre o Sr. Armando e como tinha me afeiçoado àquele velhinho que não conseguia nem falar direito, mas que tinha um coração enorme. Gustavo me tratava de um jeito que eu nunca tinha sido tratada, com respeito, mas também com desejo. Ele olhava para mim como se eu fosse bonita, segurava minha mão quando caminhávamos. Me abraçava quando nos despedíamos. Pequenos gestos que para ele talvez fossem normais, mas para mim eram tudo, porque faziam eu me sentir mulher. Não a mãe, não a enfermeira, não a velha abandonada, apenas mulher. Uma noite de abril, depois de irmos ao cinema ver um filme de comédia que nos fez rir tanto que minha barriga doeu, Gustavo me acompanhou até meu prédio como sempre fazia. Ficamos na porta conversando, sem pressa, deixando o tempo passar. Estava uma noite linda, céu estrelado, brisa fresca vindo do mar. Mariana, posso te fazer uma pergunta? Ele disse, de repente ficando sério. Meu coração acelerou. Claro, pode. Você sente alguma coisa por mim? Porque eu sinto muito. E não é só amizade, é mais que isso. Fiquei paralisada. Ele estava me dizendo que sentia algo por mim. Por mim, Mariana, com 58 anos, rugas, corpo cansado, vida complicada. Gustavo, eu também sinto, mas tenho medo. Medo de quê? De tudo. Da diferença de idade, do que as pessoas vão pensar, do que meus filhos vão dizer, de estar fazendo algo errado. Ele pegou minhas mãos, segurou com firmeza. Mariana, olha para mim. Eu não ligo para a diferença de idade. Eu ligo para você, para a mulher incrível que você é. E se as pessoas querem julgar, problema deles. A vida é sua, não delas. Mas e se você se arrepender? E se você acordar um dia e perceber que quer alguém mais jovem, mais bonita, sem tanto bagagem? Mariana, eu poderia sair com mulheres da minha idade. Poderia sair com mulheres mais jovens. Mas não quero. Quero você. Você me faz sentir coisas que ninguém nunca me fez sentir. Quando estou com você, me sinto em casa. Me sinto completo. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto antes que eu pudesse segurar. Gustavo as enxugou com delicadeza, suas mãos quentes tocando meu rosto. E então ele se aproximou e me beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, como se eu fosse algo precioso que poderia quebrar.
Correspondi ao beijo, sentindo algo explodir dentro do meu peito. Fazia 5 anos desde o último beijo. 5 anos desde a última vez que alguém me tocou com desejo. E agora, ali, estava eu, aos 58 anos, sendo beijada na porta do meu prédio como uma adolescente. Quando nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Fica comigo, Mariana. Quero que você seja minha namorada. Sei que é estranho falar assim na nossa idade, mas é o que sinto. Quero namorar você. Quero cuidar de você. Quero estar ao seu lado. Eu quero isso também. Sussurrei, mal acreditando que estava dizendo aquilo. Mas preciso ir devagar. Preciso de tempo. Todo o tempo que você precisar. Não, tenho pressa. Só quero estar com você. Naquela noite, deitei na cama sem conseguir dormir. Meu corpo inteiro estava vibrando, uma energia que não sentia há tanto tempo. Tinha um namorado. Aos 58 anos, eu tinha um namorado. Era surreal e maravilhoso e apavorante tudo ao mesmo tempo. No trabalho, o senhor Armando percebeu a mudança em mim imediatamente. Você está diferente. Ele disse com dificuldade, mas com um sorriso no rosto. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, senhor. Armando, o Gustavo me pediu em namoro. Os olhos dele brilharam. E você aceitou? Aceitei. Bom, ele exclamou, batendo a mão esquerda na cama num gesto de comemoração. Muito bom. Ver a felicidade genuína dele me emocionou. Aquele velhinho que mal me conhecia estava mais feliz com minha felicidade do que meus próprios filhos estariam. Sônia também notou. Mariana, você está radiante. Aconteceu alguma coisa boa? Fiquei sem graça de contar, mas acabei soltando. Conheci alguém. Estamos namorando. Sério? Que maravilha! Ah, que felicidade! Você merece, Mariana. Depois de tudo que passou, merece ser feliz. Tudo que passei. Ela sabia? Você sabe o que aconteceu comigo? Perguntei curiosa. Sei sim. Você me contou uma vez, lembra? Quando estava muito triste nos primeiros meses. Me contou sobre seu marido, sobre a separação. Me partiu o coração ver você tão destruída. Mas agora está diferente. Está viva de novo. Viva de novo. Era exatamente isso. Estava viva de novo. Os dias foram passando e meu relacionamento com Gustavo ia se aprofundando. A gente conversava todos os dias pelo WhatsApp. Ele mandava mensagens de bom dia, de boa noite, me perguntava como tinha sido meu dia. Mandava fotos engraçadas que via na internet. Áudios contando sobre as situações inusitadas do trabalho. Eu respondia tudo, sorrindo feito boba, olhando para o celular. Estava me comportando exatamente como uma adolescente apaixonada e não me importava. Em maio, Marina apareceu de surpresa no meu apartamento. Abri a porta e ela entrou já falando. Mãe, preciso conversar com você. Tem uns boatos esquisitos rolando. Meu coração gelou. Que boatos? A tia Vera me ligou dizendo que te viu na orla com um homem mais jovem, andando de mãos dadas. Ela achou muito estranho e quis saber se você estava bem, se não estava sendo enganada por algum golpista. Vera, prima de Sérgio, sempre metida na vida dos outros. Claro que ela tinha visto, e claro que tinha ligado para minha filha. Não é golpista, é meu namorado. Marina arregalou os olhos. Seu o quê? Meu namorado. Conheci ele, gostei dele, estamos namorando. Mãe, você está de brincadeira. Namorado? Na sua idade? E mais jovem ainda? O jeito que ela falou, com tanto desprezo, tanto nojo, me feriu profundamente. E qual o problema da minha idade, Marina? Tenho 58 anos, não 98. Ainda estou viva, ainda tenho sentimentos. Mas, mãe, pensa bem. O que um homem mais jovem quer? Com uma mulher da sua idade? Com certeza é dinheiro. Ele deve saber que você tem esse apartamento. Deve estar querendo se aproveitar. Não é nada disso. Gustavo não sabe nem quanto vale esse apartamento. E eu não tenho dinheiro. Você sabe disso. Vivo da aposentadoria e de um trabalho que paguei pouco. Gustavo? Ela fez uma cara de escárnio. Que nome é esse? Ele é o quê, mãe? Pedreiro? Porteiro? Ele é técnico de ar-condicionado. E é um homem honesto, trabalhador, educado. Me trata com respeito. Me faz feliz. Coisa que ninguém mais está fazendo. Muito menos você ou seu irmão. Marina ficou brava. Olha, não me compara com o papai. O que ele fez foi errado, mas pelo menos ele arrumou alguém da idade dele. Senti meu sangue ferver.
Marcela tem 35 anos, Marina. Tem quase sua idade. Seu pai me trocou por uma mulher mais de 20 anos mais nova. E você acha normal. Mas eu não posso me relacionar com alguém que também é mais novo? Porque ele pode e eu não. É diferente. Por que é diferente? Porque homem é diferente de mulher. Homem pode, mulher parece ridícula. Olhei para minha filha, aquela moça de 29 anos, bonita, moderna, independente, falando como se fosse uma velha conservadora dos anos 50. Sabe de uma coisa, Marina? Você está reproduzindo exatamente o machismo que te oprime também. Um dia, você vai entender isso, e vai entender que sua mãe merece ser feliz também. Não apenas servir de capacho para todo mundo. Mãe, você está fazendo o papel de ridícula. Todo mundo vai ficar comentando. Você vai virar piada. Deixa virarem. Não me importo mais. Passei 58 anos me importando com o que os outros pensam, com o que seu pai achava, com o que vocês acham, com o que a sociedade acha. Agora acabou. Vou viver do jeito que eu quero. Vou ser feliz do jeito que eu posso. Marina pegou a bolsa e foi em direção à porta. Está bem, mãe. Faça o que quiser. Mas não venha chorar depois quando ele te largar por uma mais nova. E saiu batendo a porta. Fiquei ali parada, tremendo de raiva e de dor. Minha própria filha não queria minha felicidade. Preferia me ver sozinha, infeliz, do que com alguém que me fazia bem. Liguei para Rafael para contar, achando que ele seria mais compreensivo. Estava enganada. Mãe, a Marina me contou. Olha, acho que você deveria pensar melhor nisso. Um cara mais novo, sei lá, parece estranho. As pessoas vão falar. E daí se vão falar, Rafael? Não é só isso, mãe. É que, sei lá, é constrangedor. Imagina quando eu vier aí com a Juliana e os amigos e você aparecer com um cara da nossa idade. Vai ser esquisito. Constrangedor para quem, Rafael? Para você? Você está com vergonha da própria mãe? Não é vergonha, mãe. É só que... deixa pra lá. Você não vai entender mesmo. Só toma cuidado, tá? Não faz besteira. E também desligou. Sentei no sofá e chorei. Chorei por ter criado 2 filhos tão egoístas, tão preocupados com aparências, tão incapazes de se colocarem no meu lugar. Chorei pela solidão que sentia, mesmo antes de conhecer Gustavo. Chorei por todas as vezes que me anulei para agradar os outros e nunca recebi nada em troca. Sabe, quem está me ouvindo agora, eu gostaria de dizer uma coisa. Se você está passando por algo parecido, se está se sentindo sozinha, incompreendida, julgada pelas próprias escolhas, quero que saiba que você não está errada. A gente passa a vida toda se doando, se sacrificando, sendo o que os outros esperam. E quando finalmente decide viver, decide ser feliz, dizem que estamos sendo egoístas. Mas não é egoísmo cuidar de si mesma. Não é errado querer ser feliz. Você merece amor, merece carinho, merece viver plenamente. Não importa a idade que tenha. E se essa mensagem está tocando você de alguma forma, se está ressoando com o que sente nesse momento, quero te pedir um gesto de carinho. Clique em "Valeu demais" aqui embaixo. Esse gesto simples me ajuda a continuar trazendo essas histórias, essas palavras que talvez você precise ouvir. É assim que essa mensagem chega a outras pessoas que também estão passando por situações difíceis. Sua ajuda faz toda a diferença. Gratidão de coração. Naquela noite, Gustavo veio me visitar. Era a primeira vez que ele entrava no meu apartamento. Estava nervosa, com vergonha do lugar pequeno, dos móveis velhos, de tudo que eu não tinha. Mas ele entrou e olhou ao redor com carinho. Que lugar aconchegante, Mariana. Dá para sentir que tem amor aqui. Contei para ele sobre a visita de Marina, sobre a ligação de Rafael. Ele me abraçou forte, deixando que eu chorasse no ombro dele. Eles vão entender um dia. E se não entenderem, problema deles. O que importa é o que a gente sente. Você quer ficar comigo? Quero. Então é só isso que importa. Ficamos conversando até tarde. Ele me contou que a mãe dele também tinha ficado surpresa quando soube que estava namorando uma mulher mais velha, mas que tinha dito para ele seguir o coração. Que idade era só um número, que o importante era ser feliz. Fiquei com vontade de conhecer aquela mulher sábia. Quando Gustavo foi embora, já passava da meia-noite. Me beijou demoradamente na porta, um beijo que fez meu corpo inteiro tremer. "Boa noite, meu amor", ele disse. "Meu amor".
Ele tinha me chamado de meu amor. Deitei na cama flutuando de felicidade, apesar de toda a dor que tinha sentido mais cedo, porque pela primeira vez na vida escolhi minha própria felicidade. E isso era revolucionário. Junho chegou trazendo o frio do inverno carioca. O senhor Armando pegou uma gripe forte que se transformou em pneumonia. Ficou internado por 2 semanas. Visitei ele todos os dias no hospital, mesmo sem ser mais minha obrigação, já que não estava mais cuidando dele durante a internação. Mas tinha criado um laço com aquele velhinho. Ele era mais meu amigo do que paciente. Sônia ficou muito grata. Mariana, você é um anjo. Não conheço muita gente que faria o que você está fazendo. Gosto dele. É só isso, falei, sincera. Quando o senhor Armando recebeu alta e voltou para casa, estava mais fraco, mais magro. A pneumonia tinha tirado muito dele, mas ainda tinha aquele brilho nos olhos quando me via. Mari, você voltou. Claro que voltei, senhor Armando. Não ia abandonar o senhor. Ele apertou minha mão. Obrigado. Cuidar dele ficou mais difícil depois da pneumonia. Tinha que ficar mais atenta, fazer nebulização várias vezes ao dia. Garantir que estava comendo e bebendo o suficiente. Mas eu fazia tudo com carinho. Gustavo às vezes me ligava durante o dia. Perguntava como estava, se precisava de alguma coisa. Mandava flores para o apartamento. Me levava para jantar nos sábados, mesmo eu dizendo que era muito caro, que não precisava. Quero te mimar, Mariana. Deixe eu te mimar. E eu deixava, porque era tão bom ser mimada, tão bom ser cuidada, tão bom sentir que alguém se importava. Comigo não pelo que eu fazia, mas simplesmente por quem eu era. Uma noite de julho, Gustavo me convidou para conhecer a mãe dele. Fiquei apavorada. Gustavo, não sei se é uma boa ideia. Por que não? Ela está doida para te conhecer. Não para de me perguntar sobre você. Mas e se ela não gostar de mim? E se achar que não sou boa para você? Mariana, para de se preocupar tanto. Ela vai te amar. Como eu te amo. As palavras saíram naturais da boca dele, mas me acertaram como um raio. Ele tinha dito que me amava. Era a primeira vez. Você me ama? Perguntei, a voz falhando. Amo. Amo muito. Desculpa, não queria falar assim de qualquer jeito. Queria ter feito algo especial. Mas é verdade. Eu te amo, Mariana. Eu também te amo. Sussurrei, as lágrimas escorrendo. Te amo tanto que até dói. Ele me abraçou forte e ficamos assim por um longo tempo, apenas nos abraçando, sentindo o calor um do outro, a certeza de que aquilo era real, era verdadeiro, era para valer. No sábado seguinte, Gustavo me buscou em casa para irmos até o apartamento da mãe dele em Madureira. Fiquei a semana inteira nervosa, ensaiando o que falar, pensando em como me comportar. Comprei um bolo de cenoura numa confeitaria, porque não ia chegar de mãos vazias na casa de ninguém. Minha mãe me ensinou isso. Quando o Uber parou na frente de um prédio simples, de classe média, meu coração estava disparado. Gustavo segurou minha mão. Relaxa, ela vai te adorar. Prometo. Subimos até o 4º andar. A porta se abriu antes mesmo que tocássemos a campainha. Uma senhora de uns 62 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de grau, sorriso enorme no rosto, me recebeu com um abraço apertado. Você deve ser a Mariana. Ah, meu Deus, que felicidade te conhecer. Entra, entra, seja bem-vinda. Dona Ivone, a mãe de Gustavo, era tudo que eu não esperava. Calorosa, falante, acolhedora. O apartamento cheirava a almoço caseiro, arroz, feijão, frango assado. Tinha crochê nos sofás, fotos de família nas paredes, plantas nas janelas. Era uma casa de verdade, com vida, com história. Senta aqui, Mariana. Vou buscar um cafezinho. Trouxe bolo? Ah, que delícia! Vou cortar já. Gustavo, meu filho, vai buscar os pratinhos na cozinha. Ela comandava tudo com naturalidade, me fazendo sentar no sofá como se fôssemos amigas de longa data. Quando finalmente sentou ao meu lado, me olhou com atenção. Então você é a mulher que deixou meu filho de cabeça virada. Ele não para de falar em você. Mariana para cá, Mariana para lá. Fiquei curiosa para conhecer. Senti o rosto esquentar. Dona Ivone, seu filho é um homem maravilhoso. A senhora criou ele muito bem. Criei sozinha. O pai dele foi embora quando o Gustavo tinha 8 anos. Arrumou outra família, outros filhos, esqueceu desse aqui. Mas Deus me deu forças. Trabalhei como enfermeira por mais de 40 anos.
Aposentei ano passado. Eu também sou enfermeira. Trabalhei 36 anos. Falei, sentindo uma conexão imediata. Então a gente se entende. Sabe o que é plantão de 12 horas, pé inchado, coluna doendo, paciente mal educado e médico prepotente. Rimos juntas. Era verdade. Enfermeiras se entendem. Compartilhamos as mesmas dores, as mesmas alegrias, as mesmas histórias. Gustavo voltou com os pratos e serviu o bolo. Ficamos conversando por horas. Dona Ivone me contou sobre a vida dela, sobre como foi difícil criar um filho sozinha, trabalhar em 3 empregos quando necessário, garantir que ele estudasse. Contou sobre os preconceitos que sofreu por ser mãe solteira nos anos 80, quando isso ainda era muito mal visto. Contou sobre os relacionamentos que teve ao longo da vida, alguns bons, outros péssimos, mas que nunca desistiu de acreditar no amor. Sabe, Mariana, quando o Gustavo me contou que estava namorando uma mulher mais velha, confesso que fiquei surpresa. Não pela idade, mas porque ele nunca tinha se apaixonado de verdade antes. Sempre foram namoricos sem importância. Mas quando ele falou de você, os olhos dele brilharam de um jeito que nunca vi. Aí eu soube que era sério. Olhei para Gustavo, que sorria sem jeito. Mãe, para. Não vou parar não. Quero que a Mariana saiba que estou feliz. Feliz que meu filho encontrou alguém de valor, alguém que sabe o que é a vida, que tem caráter, que trabalhou duro. Idade não significa nada. O que importa é o coração. E eu sei que o coração dela é bom. Vejo isso nos olhos dela. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. Dona Ivone me abraçou. Chora não, filha. Chora não. Aqui você tem uma família. Aqui você é bem-vinda sempre. Almocei na casa de Dona Ivone sentindo algo que não sentia há muito tempo. Pertencimento, aceitação, amor incondicional. Ela me tratou como filha, servindo comida no meu prato, perguntando se estava gostoso, oferecendo mais. Gustavo olhava para nós duas com um sorriso enorme, feliz por ver as 2 mulheres que amava se dando bem. Quando nos despedimos, já era quase 5 da tarde. Dona Ivone me abraçou forte. Volta sempre, ouviu? Aqui é sua casa também. E qualquer coisa que precisar, pode contar comigo. A gente enfermeira tem que se ajudar. Obrigada, Dona Ivone. De coração. Me chama de Ivone. Sem essa de dona. A gente já é praticamente família. No caminho de volta para Copacabana, não consegui parar de falar sobre a mãe dele. Gustavo, sua mãe é incrível. Que mulher. Maravilhosa. Falei que você ia gostar. E ela adorou você também. Deu para perceber. Ela me tratou melhor em um dia do que meus próprios filhos me tratam em meses. A frase saiu carregada de tristeza. Gustavo apertou minha mão. Seus filhos vão entender um dia. E se não entenderem, a perda é deles. Porque você é incrível, Mariana. E quem não consegue ver isso é cego. Os meses foram passando e meu relacionamento com Gustavo só se fortalecia. Em agosto, ele começou a dormir no meu apartamento alguns dias da semana. Nada tinha acontecido entre nós, além de beijos e abraços. Ele respeitava meu tempo, minha insegurança com meu corpo envelhecido. Não tenho pressa, meu amor. Quando você estiver pronta, se estiver pronta, acontece. E se não acontecer, tudo bem também. Quero estar com você. Só isso. Mas eu queria muito. Só tinha medo. Medo de decepcionar. Medo de que ele visse meu corpo nu e se arrependesse. Medo de não saber mais como fazer, já que tinha ficado 5 anos sem intimidade com ninguém. Uma noite de setembro, estávamos deitados no meu sofá assistindo um filme. Ele me abraçava por trás, o queixo apoiado no meu ombro. Sentia o calor do corpo dele, a respiração no meu pescoço. Virei e o beijei. O beijo foi ficando mais intenso, mais profundo. As mãos dele percorreram meu corpo por cima da roupa com cuidado, como se eu fosse algo precioso. Mariana, tem certeza? Ele sussurrou. Tenho. Quero você. Quero isso. Ele me levou para o quarto com delicadeza. Apagou a luz, deixando apenas a claridade fraca que vinha da janela. Sabia que eu tinha vergonha do meu corpo. Foi tirando minha roupa devagar, beijando cada parte que ia descobrindo. Beijou meus ombros, meu pescoço, meus seios caídos que eu tanto odiava. Você é linda, tão linda. Ele sussurrava entre os beijos.
Quando finalmente ficamos íntimos, foi diferente de tudo que tinha vivido antes. Não foi mecânico como era com Sérgio nos últimos anos de Dindim. Casamento, quando ele apenas me usava sem carinho, sem atenção. Com Gustavo foi conexão verdadeira, cuidado, respeito pelo meu corpo e meus sentimentos. Chorei depois. Chorei porque tinha esquecido como era ser tocada com amor, como era ser desejada de verdade. Gustavo me abraçou, secou minhas lágrimas. O que foi? Fiz algo errado? Não, foi perfeito. Estou chorando porque estou feliz, porque fazia tanto tempo que não me sentia assim. Assim como, viva, inteira, mulher. Dormimos, abraçados naquela noite e pela primeira vez em anos, não acordei sozinha. Acordei com alguém ao meu lado, alguém que me queria ali. No trabalho, o Sr. Armando percebeu a mudança em mim. Você está diferente, ele disse com a fala arrastada, mas feliz. Estou feliz mesmo, Sr. Armando, muito feliz. Bom, você merece. Ele apertou minha mão com a dele que funcionava. Aquele velhinho tornou-se meu maior confidente, meu amigo. Contava para ele sobre meus encontros com Gustavo, sobre como estava me sentindo. Ele ouvia tudo com atenção, dava conselhos com as poucas palavras que conseguia falar. Em outubro, recebi uma ligação de Rafael. Mãe, preciso falar com você. É importante. Fiquei preocupada. O que aconteceu? Está tudo bem com o Theo? Está sim. É sobre outra coisa. Olha, a Juliana está grávida. A gente vai ter mais um filho. Senti uma alegria enorme. Rafael, que notícia maravilhosa. Parabéns, estou tão feliz. Obrigado, mãe. Mas é por isso que estou ligando. A gente está pensando em se mudar para o Rio. Minha empresa está abrindo um escritório aqui e me ofereceram a transferência. Seria bom para a Juliana ter a família por perto durante a gravidez e para o Theo também crescer perto dos avós. Meu coração disparou. Meu filho voltando para o Rio, meu netinho morando perto, um novo neto chegando. Isso seria incrível, filho. Seria tão bom ter vocês por perto. É, mãe, mas tem uma coisa. A gente vai precisar de um lugar para ficar enquanto procura apartamento. Pensei em ficar aí com você. Seria só uns 2, 3 meses. O que acha? Fiquei em silêncio. Meu apartamento tinha 2 quartos, mas era pequeno. E Gustavo estava dormindo lá várias vezes na semana. Como ia funcionar? Mãe, está aí? Estou sim. É que meu apartamento é pequeno, Rafael. Vocês são 4 pessoas agora com o Theo. Não sei se caberíamos todos aqui. Mãe, é só temporário. E a sua família? Seu filho? Sua nora? Seu neto? Achei que ficaria feliz. Senti a culpa apertar meu peito. Estou feliz, filho. Claro que estou. Só estou preocupada com o espaço. O que acontece, mãe? Tem alguém morando aí com você? Engoli seco. Não mora, mas o Gustavo fica aqui alguns dias. Ah, o namoradinho. Bom, então ele vai ter que parar de ficar aí. Pelo menos enquanto a gente estiver. Não acha que é o mais justo? Família vem primeiro. Família vem primeiro. As palavras ecoaram na minha cabeça. Minha família que me abandonou quando precisei. Minha família que não se importou com minha dor. Minha família que só aparecia quando precisava de algo. Rafael, preciso pensar. Posso te ligar depois? Pensar? Mãe, sou seu filho. Estou precisando de ajuda. E a senhora precisa pensar? A voz dele estava irritada. É só isso que estou pedindo. Um tempo para organizar as coisas aqui. Tá bom. Mas me avisa logo porque preciso dar resposta para a empresa. Desliguei o telefone com o coração apertado. Contei tudo para Gustavo quando ele chegou à noite. Ele ouviu em silêncio, segurando minha mão. O que você quer fazer? Ele perguntou quando terminei. Não sei. É meu filho, Gustavo. Meu neto. Como vou negar? Você não precisa negar, mas também não precisa se anular. Esse apartamento é seu. Sua vida é sua. Você tem direito de ter alguém aqui. Mas ele tem razão. Família vem primeiro. Mariana, olha para mim. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos. Onde estava sua família quando você estava destruída? Onde estavam quando você precisou de apoio? E agora que precisam de você, aparecem. Isso não é família. Família cuida sempre, não só quando convém. As palavras dele eram duras, mas verdadeiras. Passei a noite inteira pensando. Será que estava sendo egoísta?
Será que deveria abrir mão da minha felicidade recém-conquistada para acomodar meu filho? No dia seguinte, liguei para Rafael. Filho, pensei muito sobre sua proposta. Vocês podem ficar aqui sim, mas por no máximo 1 mês. Depois precisam procurar outro lugar. E o Gustavo vai continuar vindo aqui porque ele faz parte da minha vida agora. Silêncio do outro lado. Mãe, está falando sério? Vai colocar esse cara na frente da sua família? Não estou colocando ninguém na frente de ninguém. Estou dizendo que minha vida não vai parar porque vocês estão voltando. Eu tenho uma vida também, Rafael. Tenho alguém que me ama, que cuida de mim. E não vou abrir mão disso. Não acredito no que estou ouvindo. A senhora mudou, mãe. E não para melhor. Mudei sim, Rafael. Aprendi a me valorizar. Aprendi que mereço ser feliz também. Se você não consegue entender isso, sinto muito, mas é assim que vai ser. Sabe de uma coisa? Esquece. A gente não vai ficar aí, não. Vou procurar outro lugar. Não quero ficar num ambiente onde não sou prioridade. E desligou na minha cara. Fiquei parada, olhando para o telefone. Sentia dor, mas também alívio. Pela primeira vez na vida, escolhi a mim mesma. E isso, por mais assustador que fosse, era libertador. Gustavo me abraçou quando contei. Estou orgulhoso de você. Sei que foi difícil. Foi. Mas foi a coisa certa a fazer. Foi sim. Naquela noite, deitados na cama, ele me fez uma pergunta. Mariana, você já pensou em morar comigo? Meu coração disparou. Morar junto? É. A gente passa a maior parte do tempo juntos mesmo. Eu durmo aqui quase toda semana. Por que não oficializar? Posso me mudar para cá, ou você pode se mudar para o meu apartamento. Ou a gente pode procurar um lugar nosso. Fiquei sem palavras. Morar junto era sério. Era compromisso. Era assumir publicamente que estávamos juntos. Gustavo, Isso é muito repentino. Não precisa responder agora. Só pensa com carinho, ok? Quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero construir uma vida com você. De verdade. Fiquei pensando naquilo pelos dias seguintes. Morar com Gustavo seria dar um passo enorme. Seria enfrentar ainda mais julgamentos, mais críticas. Mas também seria ser feliz. Seria ter companhia, amor, parceria. Seria viver de verdade. Estava quase decidindo que sim, que toparia, quando tudo mudou de novo. O senhor Armando piorou. De repente, sem aviso. Parou de comer, ficou mais fraco, a pressão despencou. Sônia o levou para o hospital às pressas. Fui visitá-lo todos os dias. Ele estava na UTI, entubado, sedado. Os médicos diziam que era questão de tempo. O corpo já não aguentava mais. 1 semana. Depois, o senhor Armando faleceu. Era uma manhã de novembro. O céu nublado, ameaçando chuva. Sônia me ligou chorando. Mariana, meu pai se foi. Esta madrugada. Estava dormindo e simplesmente parou de respirar. Senti como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Aquele velhinho que tinha sido meu amigo, meu confidente, minha companhia nos últimos meses. Aquele homem que comemorou minha felicidade como se fosse dele. Tinha ido embora. Fui ao velório. O caixão estava aberto e lá estava. Ele, magro, pálido, com o rosto finalmente relaxado, sem a tensão da paralisia. Parecia em paz. Sônia me abraçou forte. Ele gostava muito de você, Mariana. Sempre dizia que você era a filha que ele gostaria de ter tido. As lágrimas escorreram sem controle. Eu também gostava muito dele. Mariana, queria te dar uma coisa. Ela tirou da bolsa um envelope. Meu pai deixou isso para você. Disse que era importante que você lesse depois que ele partisse. Abriu o envelope com as mãos, tremendo. Dentro tinha uma carta, escrita com letra trêmula, claramente feita com muito esforço pela mão esquerda que ainda funcionava. Dizia assim: Minha querida Mariana, se você está lendo isso é porque já parti. Não fique triste. Vivi minha vida. Tive momentos bons e ruins, e no final tive a sorte de conhecer você. Quero que saiba que você me ensinou algo importante nos últimos meses. Me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Mesmo velho, doente, paralisado, ainda consegui sentir alegria ao ver sua transformação. Vi você chegar destruída, sem vida nos olhos, e vi você renascer. Foi a coisa mais bonita que presenciei em muito tempo. Não desista da sua felicidade, Mariana. Não deixe que ninguém te faça sentir que não merece amor por causa da idade. Idade é só um número. O que importa é o que sentimos.
Case com esse rapaz, seja feliz, viva, porque a vida passa rápido demais e a gente só percebe quando está acabando. Com carinho, Armando. Sentei num banco, do lado de fora da capela, e chorei. Chorei por ele, por mim, por tudo que tinha vivido. Gustavo chegou logo depois. Sônia tinha ligado para ele. Me abraçou sem dizer nada, apenas me abraçou. Ficamos ali por muito tempo, eu chorando no ombro dele, ele me segurando com força. No enterro, quando desceram o caixão, senti que estava me despedindo não só do senhor Armando, mas de uma versão antiga de mim mesma. A Mariana que tinha medo, que achava que não merecia, que se escondia. Aquela... Mariana estava sendo enterrada junto com ele, e estava nascendo uma nova. Uma Mariana que o senhor Armando tinha ajudado a criar. Depois do enterro, Gustavo me levou para casa. Fiquei em silêncio o caminho todo, olhando pela janela, pensando. Quando chegamos, ele perguntou: "Quer que eu fique?" "Quero. Por favor, fica." Ele ficou. Deitamos na cama abraçados. E eu finalmente falei: "Quero morar com você." Ele se afastou um pouco para me olhar. "Sério?" "Sério. O senhor Armando estava... certo. A vida passa rápido demais. Não quero desperdiçar nem mais um dia. Quero acordar ao seu lado. Quero construir uma vida com você. Quero ser feliz. De verdade." Gustavo me beijou com tanta intensidade que senti meu coração quase sair do peito. "Vamos procurar um lugar nosso então. Um lugar novo, onde a gente começa do zero, sem passado, só futuro." Nos meses seguintes, foi exatamente isso que fizemos. Procuramos um apartamento pequeno, de um quarto, em Botafogo. Nada luxuoso, mas era nosso. Vendíamos alguns móveis do meu apartamento antigo, juntamos as coisas do apartamento dele. Misturamos nossas vidas de verdade. Rafael soube da mudança e ficou furioso. Ligou gritando, dizendo que eu estava sendo irresponsável, que ia me arrepender, que estava fazendo papel de ridícula. Desliguei na cara dele. Marina mandou mensagens dizendo que estava com vergonha de mim, que não ia mais me visitar, que eu tinha escolhido um estranho no lugar da própria família. Bloqueei o número dela. Doeu? Doeu muito. Mas doeu menos do que viver infeliz para agradar gente que nunca se importou comigo de verdade. Dona Ivone, por outro lado, estava radiante. Ajudou com a mudança, levou panelas, toalhas, lençóis. "Mariana, minha filha, estou tão feliz por vocês, que Deus abençoe esse lar." No dia da mudança, quando entramos no apartamento vazio, ainda cheirando a tinta fresca, Gustavo me pegou no colo. "O que você está fazendo?" perguntei rindo. "Carregando minha mulher para dentro da nossa casa. É tradição. Não somos casados. Ainda não. Mas vamos ser. Se você quiser, claro." Ele me colocou no chão e se ajoelhou ali mesmo, no meio da sala vazia. Tirou do bolso uma caixinha. "Mariana Santos, você quer casar comigo?" Fiquei paralisada. Dentro da caixinha tinha uma aliança simples, de prata, delicada. "Gustavo, eu... sei que pode parecer cedo. Sei que as pessoas vão falar. Sei que vai ser difícil. Mas não me importo. Te amo. Quero passar o resto da minha vida com você. Quer passar o resto da sua vida comigo?" "Quero. Sim, quero casar com você." Ele colocou a aliança no meu dedo. Estava perfeita, como se tivesse sido feita para mim. Nos beijamos ali, no meio daquela sala vazia, com caixas por todo lado, sem nada além de nós dois e um futuro pela frente. Marcamos o casamento para março, 6 meses depois. Seria algo pequeno, simples, só nós dois, Dona Ivone e alguns amigos dela. Não convidei meus filhos, não porque não os amava, mas porque sabia que não viriam. E se viessem, seria para causar problema. Não queria isso no meu dia. Comprei um vestido branco simples numa loja de bairro. Nada de noiva, nada exagerado. Apenas um vestido bonito, elegante. Gustavo usaria um terno que tinha. Nada de festa, nada de recepção. Só a cerimônia no cartório e depois um almoço num restaurante com as poucas pessoas que estariam lá. 2 semanas antes do casamento, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. "Alô? Mãe? Sou eu, Rafael." Meu coração disparou. "Rafael? Mãe, a Marina me contou que você vai casar. É verdade?" "É. Mãe, eu queria pedir desculpas pelo jeito que agi, pelas coisas que falei. A Juliana teve o bebê na semana passada. Uma menina, chamamos de Laura. E quando a peguei no colo, pensei em você.
Pensei em como você me pegou no colo quando nasci, em como cuidou de mim a vida toda, e percebi que fui um filho horrível. Senti as lágrimas começarem a escorrer. Rafael, deixa eu terminar, mãe. Eu estava errado. Você merece ser feliz. Você passou a vida toda cuidando de todo mundo. Chegou sua hora. E se esse cara te faz feliz, então estou feliz por você. Me desculpa por ter sido tão egoísta. Chorei tanto que não conseguia falar. Mãe, você está aí? Estou, filho. Estou aqui. Posso ir no seu casamento? Eu, a Juliana, o Theo e a Laura? Queremos estar lá. Por favor. Pode, filho. Claro que pode. Seria uma honra ter vocês lá. Quando desliguei, Gustavo me abraçou. Tinha ouvido tudo. Está vendo? Falei que ele ia entender um dia. E a Marina? A Marina ainda vai levar um tempo, mas vai chegar lá também. Você vai ver. No dia do casamento, estava nervosa como uma adolescente. Dona Ivone me ajudou a me arrumar, penteou meu cabelo, colocou um batom mais forte nos meus lábios. Está linda, minha filha. Meu filho é um homem de sorte. Quando chegamos ao cartório, tinha mais gente do que eu esperava. Rafael estava lá, com a família, segurando a bebê Laura no colo. Theo, já com 7 anos, correu para me abraçar. Vó, você está tão bonita. Peguei ele no colo, mesmo já pesado, e dei 1000 beijos. Meu netinho lindo, que saudade. E então vi Marina, parada no canto, meio sem graça, segurando a mão de Caio. Nossos olhos se encontraram. Ela se aproximou devagar. Mãe, eu posso ficar? Claro que pode, minha filha. Claro que pode. Ela me abraçou e chorou no meu ombro. Desculpa, mãe. Desculpa por tudo. Está tudo bem, minha filha. Está tudo bem. A cerimônia foi rápida, simples, perfeita. Quando o oficial disse, declaro vocês marido e mulher, Gustavo me beijou e ouvi os aplausos das poucas pessoas que estavam ali. Minha pequena família, que finalmente tinha entendido. Meus netinhos. Dona Ivone emocionada. Alguns amigos dela que tinha conhecido nos últimos meses. Era tudo o que eu precisava. No almoço depois, Rafael fez um brinde. Quero brindar a minha mãe, uma mulher guerreira que passou por tanta coisa e ainda teve coragem de recomeçar. Mãe, você é minha inspiração. Te amo. Marina também levantou o copo. A minha mãe, que me ensinou que nunca é tarde para ser feliz. Desculpa ter demorado tanto para entender. Te amo, mãe. Chorei de alegria. Alegria pura, verdadeira. Olhei para Gustavo ao meu lado e ele apertou minha mão. Olhei para meus filhos, meus netos, minha nova família e senti que finalmente estava completa. Não porque tinha todos ali, mas porque tinha encontrado a mim mesma. Aquela noite, deitada ao lado do meu marido, no nosso apartamento, pensei em tudo o que tinha vivido. Na dor da traição, no abandono, na solidão profunda que quase me matou. Pensei no Sr. Armando e em como ele tinha sido um anjo na minha vida. Pensei em Gustavo e no amor improvável que tinha encontrado aos 58 anos. E pensei em mim, na Mariana que morreu naquela cozinha em março de 2023. E na Mariana que nasceu depois, uma Mariana mais forte, mais corajosa, mais feliz. Uma Mariana que aprendeu que a vida não acaba aos 50, aos 60, aos 70. A vida continua enquanto tivermos coragem de viver. E eu tinha coragem. Tinha muito. Porque se tem uma coisa que aprendi nessa jornada toda, é que a gente merece ser feliz. Não importa a idade, não importa o passado, não importa o que os outros vão dizer. A gente merece amor, merece carinho, merece ser desejada, merece viver plenamente. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de nos tirar isso. E você que está me ouvindo agora, se chegou até aqui, gostaria que soubesse uma coisa. Se está passando por dores, por abandono, por solidão, saiba que sempre existe uma chance de recomeçar. Sempre. Não importa quantos anos você tenha. Não importa quantas vezes já caiu. O que importa é ter coragem de levantar mais uma vez. De acreditar que merece coisa boa. De escolher sua própria felicidade, mesmo que isso signifique decepcionar pessoas. Porque no final, quem vai viver sua vida é você. Ninguém mais. E se você gostou dessa história, se ela tocou seu coração de alguma forma, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Me conta nos comentários qual é o seu nome,
De que cidade você é? Que tipo de história você mais gosta de ouvir? Quero saber de você. Quero conhecer você. Porque não estou aqui apenas contando histórias. Estou aqui criando uma comunidade de pessoas que entendem que a vida é cheia de desafios, mas também é cheia de possibilidades. Uma comunidade que apoia, que acolhe, que não julga. Então, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Aqui você tem espaço. Aqui você é ouvida. Aqui você importa. Os primeiros meses de casada foram os mais felizes da minha vida. Acordava todos os dias ao lado de Gustavo, preparávamos café juntos, conversávamos sobre os planos do dia. Ele saía para trabalhar e eu também. Sônia tinha me pedido para cuidar de outro paciente, uma senhora de 75 anos, que tinha Alzheimer. Era um trabalho diferente, mais delicado, mais triste em alguns aspectos, mas gostava. Gostava de cuidar, de fazer diferença na vida das pessoas. No final da tarde, quando voltávamos para casa, jantávamos juntos, assistíamos televisão abraçados no sofá, conversávamos sobre tudo e nada. Era uma vida simples, sem luxos, mas era nossa, e era perfeita do jeito que era. Rafael passou a me visitar com mais frequência. Trazia os netos, o Theo, que já estava com 8 anos, e a pequena Laura, que completara 6 meses. Gustavo brincava com as crianças, fazia aviãozinho com o Theo, pegava a Laura no colo. Meu filho olhava aquilo com uma expressão que não conseguia decifrar. Um dia, quando estávamos sozinhos na cozinha preparando um lanche, ele me disse: "Mãe, eu estava errado sobre ele. O Gustavo é gente boa. Vejo como ele trata você, como cuida de você. É bonito de ver." Senti os olhos encherem de lágrimas. "Obrigada por dizer isso, filho. Significa muito para mim. Desculpa ter demorado tanto para aceitar. Desculpa por tudo que te fiz passar. Já passou, Rafael. O importante é que estamos aqui agora, juntos." Marina demorou mais para se aproximar, mas também veio. Uma tarde, apareceu com o Caio para conhecer o apartamento novo. Olhou ao redor, viu as fotos nossas na parede, os detalhes que mostravam que aquela era uma casa de casal. "Está bonito, mãe. Aconchegante." "Obrigada, filha." "Mãe, eu queria pedir desculpas. De verdade. Fui horrível com você. Disse coisas terríveis, e você não merecia nada daquilo. Marina, está tudo bem. Sei que foi difícil para você aceitar. Não era difícil. Eu é que era egoísta, preocupada com o que as pessoas iam falar com minha imagem. Mas agora percebo que você estava apenas sendo feliz, e você merecia isso. Merece." Abracei minha filha forte e ficamos assim por um longo tempo. Finalmente, tinha minha família de volta. E não apenas tinha a aceitação deles, o respeito deles. Era mais do que imaginava possível. Gustavo cumpriu o sonho de abrir a própria empresa de manutenção de ar-condicionado. Começou pequeno, só ele e mais um funcionário, mas aos poucos foi crescendo. As pessoas gostavam do trabalho dele, da honestidade, da qualidade. Começaram a indicar para amigos, para a família. Em 1 ano, já tinha 5 funcionários. Em 2 anos, 10. Eu continuava trabalhando como enfermeira, mas agora com horários mais flexíveis. Cuidava da senhora, com Alzheimer 3 vezes por semana, apenas 6 horas por dia. O resto do tempo dedicava à casa, a Gustavo, aos netos, quando vinham nos visitar, a mim mesma. Comecei a fazer coisas que nunca tinha feito. Entrei para um grupo de caminhada de senhoras no aterro, todas mulheres acima dos 50, viúvas, separadas, algumas casadas. Caminhávamos 3 vezes por semana e depois tomávamos café juntas. Conversávamos sobre tudo, ríamos, nos apoiávamos. Era a primeira vez na vida que tinha um grupo de amigas de verdade. Comecei a fazer aulas de pintura numa escolinha comunitária perto de casa. Descobri que gostava de pintar paisagens, flores, coisas simples. Não era boa, mas não importava. O que importava era o prazer que sentia segurando o pincel, escolhendo as cores, vendo algo bonito nascer das minhas mãos. Aos 60 anos fiz uma festa de verdade, com meus filhos, meus netos, Dona Ivone, minhas amigas do grupo de caminhada, alguns pacientes antigos que tinha reencontrado. Gustavo organizou tudo como surpresa. Quando cheguei em casa depois do trabalho, o apartamento estava cheio de gente, balões, bolo, música. "Surpresa!" Todos gritaram quando abri a porta. Fiquei tão emocionada que chorei.
Chorei de alegria, de gratidão, de amor. Olhei ao redor e vi tanta gente que me amava, que se importava comigo. Tinha meus filhos que finalmente me entendiam. Tinha meus netinhos lindos correndo pela sala. Tinha Dona Ivone, que se tornou a mãe que perdi cedo demais. Tinha minhas amigas que riam das minhas piadas e choravam com minhas tristezas. E tinha Gustavo, meu marido, meu amor, meu companheiro. O homem que apareceu na minha vida quando eu achava que tudo tinha acabado. O homem que me mostrou que é possível recomeçar, que é possível ser feliz de novo, que a idade é apenas um número, que o amor não tem prazo de validade. Durante a festa, Rafael fez um brinde. Quero brindar a mulher mais incrível que conheço, minha mãe. Uma mulher que passou por tanto, sofreu tanto e ainda assim encontrou forças para recomeçar. Mãe, você é minha heroína. Te amo mais que tudo. Marina também falou. Mãe, você me ensinou a lição mais importante da minha vida. Me ensinou que nunca devemos desistir de nós mesmas, que merecemos ser felizes, não importa o que digam. Obrigada por ser tão forte. Obrigada por ser você. Gustavo foi o último. Pegou minha mão e me olhou nos olhos. Mariana, quando te conheci há 3 anos, vi uma mulher quebrada. Uma mulher que tinha perdido a esperança. Mas também vi algo mais. Vi força, vi coragem. Vi uma luz que teimava em não se apagar completamente. E me apaixonei por essa luz. Hoje, vendo você radiante, feliz, rodeada de pessoas que te amam, sei que fiz a melhor escolha da minha vida. Você não só me completou, você me ensinou o que é amar de verdade. Te amo mais do que as palavras podem expressar. E vou passar o resto da minha vida te mostrando isso. Não havia olhos secos naquela sala. Todos choravam, emocionados. E eu também chorava. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Naquela noite, depois que todos foram embora e ficamos só nós dois, Gustavo e eu deitamos na cama abraçados. Obrigada, sussurrei, por tudo, por me amar, por me aceitar, por me fazer feliz. Não precisa agradecer. Você me faz feliz também, todos os dias. Gustavo, às vezes ainda tenho medo que isso tudo seja um sonho, que vou acordar e descobrir que nada disso é real. É real, meu amor. Muito real. E vai continuar sendo. Vamos envelhecer juntos. Vamos ver nossos netos crescerem. Vamos fazer planos. Vamos viajar. Vamos viver. Tudo que não vivemos antes, vamos viver agora. E foi exatamente isso que fizemos. Nos anos seguintes, viajamos para lugares que eu nunca tinha ido. Fomos para o Nordeste, conhecemos as praias de Alagoas, fomos para Minas Gerais, visitamos as cidades históricas, fomos até para Buenos Aires, nossa primeira viagem internacional juntos. Cada viagem era uma aventura, uma descoberta, e fazíamos tudo de mãos dadas, como adolescentes apaixonados. Aos 63 anos, me aposentei definitivamente. Decidi que tinha trabalhado o suficiente, tinha cuidado de gente a vida toda. Agora era hora de cuidar de mim. Gustavo apoiou completamente. Você merece descansar, meu amor. Aproveitar a vida. E eu aproveitei. Passei a pintar mais, a caminhar mais, a ler os livros que nunca tinha tido tempo de ler. Comecei a fazer trabalho voluntário numa casa de repouso, não como enfermeira, mas apenas como visitante. Ia lá 2 vezes por semana conversar com os idosos que não recebiam visitas. Levava livros para ler para eles, levava flores, levava carinho. Porque sabia como era sentir solidão. E não queria que ninguém passasse por isso. Rafael se mudou definitivamente para o Rio com a família. Compraram uma casa na Barra e eu via os netos pelo menos 2 vezes por semana. Theo já estava com 12 anos, Laura com 4. Eram crianças lindas, inteligentes, carinhosas e me amavam. Quando estavam comigo, queriam saber tudo. Vó, me conta uma história da sua vida. Theo pedia e eu contava. Contava sobre quando era enfermeira, sobre os pacientes interessantes, sobre as situações engraçadas no hospital. Contava sobre quando era jovem, sobre como era diferente antigamente. Marina engravidou, para surpresa de todos. Ela que sempre disse que não queria filhos. Mas a vida muda a gente. E ela mudou de ideia. Deu à luz um menino lindo chamado Gabriel. Quando me apresentaram ao bebê no hospital, senti meu coração transbordar de amor. Mais um netinho. Mais uma vida para amar, para cuidar. Mãe,
Quero que você seja a madrinha dele, Marina disse, segurando minha mão. Eu? Tem certeza? Tenho. Você é a mulher mais forte que conheço. Quero que meu filho tenha você como exemplo. No batizado do Gabriel, olhei ao redor da igreja e vi tudo o que tinha. Conquistado. Minha família reunida, meus 3 netos lindos, meus filhos felizes, Gustavo ao meu lado, segurando minha mão, Dona Ivone emocionada na primeira fila, minhas amigas sorrindo para mim. E pensei, valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada noite de solidão. Tudo valeu a pena para chegar até aqui. Aos 65 anos, numa manhã de domingo, acordei com Gustavo me olhando. O que foi? Perguntei sonolenta. Nada. Só estou olhando para a mulher mais linda do mundo. Para de bobagem. Ri, passando a mão no cabelo despenteado. Estou falando sério. Você é linda. E cada dia mais. Levantamos, tomamos café juntos na varanda, olhando o sol nascendo sobre a Baía de Guanabara. Era um dia comum, sem nada de especial. Mas ao mesmo tempo, era tudo. Era a vida que tinha construído. A vida que quase desisti de ter. Peguei o celular e vi uma mensagem de Rafael. Mãe, vamos almoçar aí hoje? As crianças estão com saudade. Respondi que sim, que seria um prazer. Gustavo já começou a pensar no que fazer de almoço. Vou fazer aquela lasanha que o Theo adora e um bolo de chocolate para a sobremesa. Passamos a manhã cozinhando juntos, rindo, conversando. Quando minha família chegou, a casa encheu de vida. Crianças correndo, adultos conversando, comida na mesa, amor no ar. Sentei na cabeceira da mesa, olhei para todos ali reunidos e agradeci silenciosamente. Agradeci a Deus, ao universo, ao destino, seja lá o que fosse que tinha me dado uma segunda chance. Uma segunda chance de viver, de amar, de ser feliz. E naquele momento, com meus netos no colo, meus filhos rindo, meu marido ao meu lado, entendi a verdade mais importante de todas. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser feliz. Não importa quantos anos você tem, quantas vezes caiu, quanto sofreu. Sempre existe uma possibilidade de renascimento. Sempre existe uma chance de encontrar o amor, a paz, a alegria. Basta ter coragem. Coragem de deixar o passado para trás. Coragem de perdoar. Coragem de se perdoar. Coragem de acreditar que merece coisa boa. Coragem de escolher a si mesma. E eu tive essa coragem. Não foi fácil. Teve dias que quis desistir. Teve noites que chorei até não ter mais lágrimas. Teve momentos em que achei que não ia conseguir. Mas consegui. E se eu consegui, você também consegue. Hoje tenho 68 anos. Uma década inteira se passou desde que casei com Gustavo. Uma década de amor, de risadas, de descobertas. Gustavo está com 45. Agora, mais maduro, alguns fios grisalhos aparecendo nas têmporas, mas ainda com aquele sorriso que me faz derreter. A empresa dele cresceu tanto que agora tem 3 filiais no Rio de Janeiro. Tem 25 funcionários. É um empresário de sucesso. Mas para mim, continua sendo apenas o Gustavo. O homem que me salvou quando eu achava que não tinha salvação. O homem que me ensinou a amar de novo. As pessoas ainda olham quando estamos na rua. Um casal com 23 anos de diferença de idade chama a atenção. Vejo os olhares, escuto os comentários sussurrados, mas não me importo mais. Aprendi que a opinião dos outros não paga minhas contas, não aquece minha cama, não me faz feliz. Só eu sei o que é bom para mim. Só eu sei o que sinto. E o que sinto é amor. Amor verdadeiro, profundo, real. Rafael hoje tem 42 anos. É um advogado bem-sucedido. Theo, meu neto mais velho, está com 17 anos e vai prestar vestibular para medicina. Diz que quer ser médico como o bisavô Armando, que nunca conheceu, mas sobre quem escutou tantas histórias. Laura está com 13, uma adolescente linda, cheia de sonhos e planos. Marina tem 39, 3 filhos agora. Além do Gabriel, que está com 8 anos, teve mais 2 meninas, gêmeas, Manuela e Melissa, que completaram 5 anos no mês passado. Sou avó de 6 netos, 6 crianças lindas que me chamam de vó, que correm para meus braços quando me veem, que querem ouvir minhas histórias. Ser avó é uma das maiores alegrias da minha vida. Cada vez que pego um deles no colo, cada vez que beijo aquelas bochechas macias, cada vez que ouço "te amo, vó",
Sinto meu coração transbordar. Meus filhos finalmente me entendem. Finalmente valorizam o que temos. Rafael me disse outro dia: Mãe, olhando para você e o Gustavo, vejo o que é amor de verdade. Vocês me ensinam todos os dias. Marina também mudou completamente. Está mais madura, mais sensível. Mãe, só agora que sou mãe, entendo tudo o que passou. E te admiro ainda mais. Você é incrível. Dona Ivone tem 72 anos agora. Continua ativa, forte, cheia de vida. É minha melhor amiga, minha companheira de conversas, minha segunda mãe. Almoçamos juntas toda segunda-feira, apenas nós duas, falando de tudo. Ela me conta sobre os pretendentes que aparecem, porque ela é uma mulher linda e atraente ainda. Eu conto sobre minha vida, meus netos, meus planos. São os almoços mais gostosos da minha semana. Gustavo cuida de mim como ninguém nunca cuidou. Quando estou gripada, faz sopa. Quando estou triste, me abraça até passar. Quando estou feliz, celebra comigo. É meu parceiro em tudo. Dividimos as tarefas da casa, dividimos as decisões, dividimos a vida. É tudo que sempre quis e nunca tive no meu primeiro casamento. Sérgio, meu ex-marido, morreu há 2 anos. Ataque cardíaco fulminante aos 71 anos. Marcela, a amante que virou esposa, me ligou para avisar. Fui ao velório por respeito aos anos que passamos juntos, não por amor, porque amor por ele não sentia mais há muito tempo. Olhei para aquele corpo no caixão e senti apenas indiferença e um pouquinho de pena. Pena de um homem que teve tanto e desperdiçou tudo por não saber valorizar, que perdeu uma família por buscar prazer passageiro, que morreu sozinho, sem ter construído nada de verdade. Voltei para casa naquele dia e abracei Gustavo forte. Obrigada por ser diferente. Obrigada por me amar de verdade. Ele apenas me beijou e disse: Não tem que agradecer. É o mínimo que você merece. Hoje, olhando para trás, vejo uma jornada incrível. Vi morte e renascimento. Vi dor e cura. Vi solidão e amor. Vi desespero e esperança. E aprendi que a vida não é uma linha reta. Ela tem curvas, tem buracos, tem subidas íngremes e descidas vertiginosas. Tem momentos em que achamos que não vamos aguentar. Tem momentos em que queremos desistir. Mas se tivermos coragem de continuar, se tivermos fé de que vai melhorar, acabamos encontrando coisas incríveis pelo caminho. Eu encontrei Gustavo. Encontrei uma segunda chance. Encontrei a mim mesma. A Mariana real. Não aquela que fingia ser para agradar os outros. A Mariana que gosta de pintar. A Mariana que gosta de caminhar na praia. A Mariana que gosta de rir alto. A Mariana que merece amor, respeito, carinho. E encontrei essa Mariana aos 58 anos. Tarde? Talvez. Mas chegou na hora certa. Porque se tivesse chegado antes, eu não estaria pronta. Não teria apreciado. Precisava passar por tudo o que passei para entender o valor do que tenho agora. Hoje, acordo todos os dias grata. Grata por estar viva. Grata por ter saúde. Grata por ter uma família que me ama. Grata por ter um marido maravilhoso. Grata por ter netos lindos. Grata por ter amigas verdadeiras. Grata por ter aprendido a me valorizar. Quando olho no espelho agora, vejo uma mulher de 68 anos. Cabelos grisalhos, que não pinto mais porque Gustavo diz que acha lindo natural. Rugas profundas, marcas de 6 décadas de vida. Corpo que mostra sinais da idade, da gravidade, do tempo. Mas também vejo força, vejo dignidade, vejo beleza. Porque beleza não está apenas na juventude. Beleza está na história que cada ruga conta. Está na luz que brilha nos olhos de quem é feliz. Está no sorriso genuíno de quem encontrou paz. E eu encontrei. Encontrei paz. Encontrei alegria. Encontrei amor. E se você está me ouvindo agora e está passando por algo difícil, quero que saiba uma coisa. Não desiste. Por favor, não desiste. Eu sei que dói. Eu sei que parece impossível. Eu sei que você está cansada. Mas prometo que vale a pena continuar. Porque do outro lado da dor existe alegria. Do outro lado da escuridão existe luz. Do outro lado do fim existe um novo começo. Você só precisa ter coragem para dar mais um passo. E depois outro. E depois outro. Até chegar lá. Onde é lá? Não sei. Cada pessoa tem seu próprio lá. Para mim foi encontrar Gustavo.
reconstruir minha relação com meus filhos, ser avó presente. Para você pode ser outra coisa, mas existe um lá para você também. Só precisa acreditar, só precisa não desistir. Quero agradecer você por ter ficado comigo até aqui, por ter ouvido minha história, por ter dado seu tempo, sua atenção, seu coração. Espero que de alguma forma essa história tenha tocado você. Espero que tenha te inspirado. Espero que tenha te dado esperança. E agora, quero te pedir um favor. Se você gostou dessa história, se ela te emocionou, se ela te fez pensar, por favor se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque quanto mais pessoas alcançarmos, mais vidas podemos tocar, mais esperança podemos espalhar, mais amor podemos dividir. E nos comentários, quero que você me conte. Qual é o seu nome? De onde você é? O que você aprendeu com essa história? Está passando por algo parecido? Quer compartilhar sua própria história? Estou aqui para ouvir, para acolher, para apoiar, porque somos uma comunidade, uma família. E nessa família, ninguém fica para trás. Nessa família, todo mundo é bem-vindo. Todo mundo importa. Todo mundo merece ser feliz. Quero agradecer também, de forma especial, a cada pessoa que assistiu até aqui, que permitiu que eu entrasse na sua vida, na sua casa, no seu coração. Vocês não fazem ideia de como é gratificante saber que minhas palavras podem fazer diferença. Saber que minha história pode ajudar alguém. Isso me enche de alegria, me dá propósito. Me faz sentir que tudo que vivi, toda dor que passei, teve sentido, porque transformei dor em aprendizado, transformei sofrimento em sabedoria, e agora posso dividir isso com vocês. Então, do fundo do meu coração, obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me ouvir. Obrigada por acreditar. E lembra, você é forte, você é capaz, você merece ser feliz. Não importa o que aconteceu no passado. Não importa quantas vezes caiu, não importa quantos anos tem, você ainda pode recomeçar. Você ainda pode ser feliz. Você ainda pode encontrar amor. Basta acreditar. Basta ter coragem. Basta dar o primeiro passo. E eu prometo que vale a pena. Prometo de coração. Hoje, sentada na varanda do meu apartamento, com Gustavo ao meu lado lendo jornal, os pássaros cantando, o sol brilhando, sinto uma paz imensa. Sinto que finalmente cheguei onde deveria estar, que finalmente sou quem deveria ser. E essa sensação não tem preço, não tem como descrever em palavras. É apenas uma certeza profunda de que está tudo bem, de que vai continuar tudo bem, de que a vida, apesar de todos os pesares, é linda e vale a pena ser vivida. Até o último suspiro, com toda a intensidade, com todo amor, com toda a coragem. Minha história poderia ter terminado naquela cozinha, naquela manhã de março de 2023, quando descobri as traições. Poderia ter terminado nos meses de depressão que se seguiram. Poderia ter terminado quando meus filhos me viraram as costas. Mas não terminou. Porque escolhi continuar, escolhi lutar, escolhi viver. E que bom que escolhi. Porque os melhores anos da minha vida vieram depois dos 58. Vieram quando eu menos esperava. Vieram quando achava que tudo tinha acabado. E é isso que quero deixar com você. Nunca é tarde, nunca é o fim. Sempre existe uma possibilidade. Sempre existe esperança. Sempre existe amor esperando por você. Só precisa ter coragem para encontrar. Coragem para recomeçar. Coragem para acreditar que merece. Porque você merece. Assim como eu merecia. Assim como todo mundo merece. Obrigada por fazer parte da minha jornada. Obrigada por permitir que eu faça parte da sua. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima história, na próxima conversa. Até lá, cuide-se, ame-se, valorize-se. Você é especial, você é importante, você importa. E nunca, jamais esqueça disso. Um beijo enorme no coração de cada um. Até breve, meus queridos. Até breve.